essencial para o time do Tombense já pensar na temporada 2023 de maneira tranquila. E o técnico Bruno Pivetto repete a mesma base da última partida, apesar das derrotas. Ele confia na reabilitação do time nesta tarde diante da Macaca, Pio. Essa Adriana Almeida trazendo os primeiros detalhes de Tombense, os primeiros detalhes de Ponte Preta. Ele vai analisar o jogo, ele vai analisar a partida daqui a pouquinho. Será que existe, podemos dizer assim, um interesse maior por parte desses que querem ficar para 2023? Existe essa história de apenas cumprimento de tabela quando se trata de futebol profissional? Gabi Castro, boa tarde, Gabi. Boa tarde para você, Rafael Pio. Boa tarde aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando na tarde deste sábado. Tem muito interesse, viu? É a Ponte que vai utilizar essas últimas 4 rodadas para analisar alguns atletas, para saber se pode contar com eles para a próxima temporada. Se engana, viu? Quem acha que são poucas rodadas para isso. Mas vai analisar só em 2, 3 jogos. Vamos lembrar na temporada 2020, que terminou em 2021 por conta da pandemia. O atacante Moisés estava na lista para ser dispensado, marcou 3 gols contra o Figueirense na vitória da Ponte por 7-2 lá no Orlando Scarpelli. Chamou a atenção, permaneceu, evoluiu e aí depois ele foi vendido ao Fortaleza por mais de 3 milhões de reais. Naquele jogo, o zagueiro Thiagão, que está no elenco, entrou em campo, volante Leonaldi, lateral esquerdo Jean Carlos, todos que estão aí. Então é a chance hoje do goleiro Luan permanecer no elenco, do lateral direito Norberto, e tem também o Bernardo em busca dessa possibilidade, do volante Fraga, do Echaporã. Então é uma Ponte Preta que precisa, claro, honrar a camisa, um Campeonato Brasileiro da Série B, jogar para ganhar e os atletas de quebra conseguirem uma renovação para essa temporada de 2023. E aí, Pio, vai enfrentar um Tombense, que a gente tem que fazer algumas análises, porque é o 7º melhor mandante, tem 9 vitórias, 7 empates e 1 derrota. Então mostra que é difícil ganhar lá em Muriaé. Só que ele prefere, às vezes, empatar, jogar fechadinho, do que arriscar uma vitória. Terminou o primeiro turno na 5ª colocação, mas vem em queda livre, viu? Nas últimas 10 rodadas, venceu apenas 2 jogos, um empate em 6 derrotas. Então dá para aproveitar essa fase complicada do Tombense, viu, Pio? Esse Gabi Castro que vai analisar Tombense e Ponte Preta. Estamos no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, também youtube.com/Esporte CBN Campinas. Você que está com a gente no YouTube, deixe o seu recado lá no chat que a gente vai trazer a sua participação aqui no ar da CBN Campinas e, claro, em 99.1, nesse sonzão para toda Campinas e região, pelos nossos aplicativos e também no portal cbncampinas.com.br. Ele vai trazer as emoções da partida, já tá com a garganta aquecida, já tá prontinho, já tá preparado para gritar gols. Quantos teremos essa tarde? Algum palpite, Carlos Cabela? Boa tarde, Cabelinha. Olá, Pio, boa tarde pra você, boa tarde a todos os amigos que acompanham a CBN Campinas. Não sei quantos gols, espero que muitos, principalmente pelos lados da Ponte Preta, para essa tarde quente em Muriaé. É um grande jogo nessa reta final desta Série B, porque o Tombense e a Ponte Preta, os dois precisam de um pontinho ali, para dar aquela respirada final, né? Se consagrar na Série B do próximo ano. Então devemos ter um bom jogo nesta tarde lá na cidade de Muriaé, Pio. Valeu, Cabela, e ele vai trazer os detalhes e as informações de tudo que acontece aí, né, pelo Brasil, pelo mundo, notícias. Aliás, já há uma notícia importantíssima a ser trazida nesse início de jornada esportiva durante a semana. Muita confusão já envolvendo a partida entre Corinthians e Goiás e o STJD colocando a colher nessa história nesse sabadão, não é isso, Fábio Scheibe? Boa tarde, bem-vindo, Fabião. Boa tarde, Rafael Pio, boa tarde toda a equipe CBN, boa tarde, ouvinte CBN. Pois não, o STJD confirmou agora há pouco e determinou a suspensão do jogo entre Goiás e Corinthians, que ocorreria logo mais às 19 horas no estádio da Serrinha, pela 32ª rodada do Brasileiro. Fazer um breve resumo da situação, Pio. O motivo da decisão é a divergência sobre a presença de torcida visitante, no caso do Corinthians, no jogo na Serrinha.
Inicialmente, o jogo teria torcida única, a do Goiás, atendendo a um pedido do Ministério Público do Estado, já que a medida visava tomar tomar por conta a violência, o histórico de violência entre as torcidas. O motivo teria sido esse. O Corinthians recorreu e o Goiás foi obrigado a vender ingressos. Porém, neste sábado, a Justiça de Goiás determinou, por recomendação do Ministério Público, a suspensão da venda de ingressos. Ou seja, diante de todo esse imbróglio, o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, determinou a suspensão do jogo que ocorreria logo mais às 7 horas da noite no estádio da Serrinha, em Goiás. Corinthians e Goiás, então, suspenso nesse momento. Que dupla, hein? STJD e CBF, que maravilha. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu quero colocar o Gabi Castro também nessa roda dessa informação e a gente já também com escalações, enfim, que tem bastante coisa na nossa jornada antes da bola rolar. No ar, o Futebol CBN Campinas, pra Tombense Ponte Preta, narração de Carlos Cabela, comentários de Gabi Castro, Adriana Almeida trazendo as reportagens e Fábio Scheibe no plantão esportivo. A gente volta daqui a pouquinho. Tombense Ponte Preta. Super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Conheça o Milão Residencial. Acesse milãoresidencial.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Alô, pessoal de Campinas, o Haddad tem mensagem especial para você. Nós temos propostas que vão mudar a sua vida para melhor. Nós vamos criar institutos estaduais de educação e hospitais dia. Os hospitais dia serão em Campinas, Amparo, Limeira, Mogi Guaçu e São João da Boa Vista. Experiência, competência, sensibilidade. Vem comigo e com o presidente Lula mudar São Paulo e reconstruir o Brasil. Vote 13. Coligação Juntos por São Paulo. Federação PT, PCdoB e PV. PSB, PSOL, Rede, Agir. Você merece o melhor. Conheça o futuro maior prédio de Valinhos. O Milão Residencial é o lançamento mais aguardado da cidade. Numa localização única, próximo da Santa Casa e com fácil acesso para Campinas e principais rodovias da região. Apartamentos de 84 e duplex de 132 metros quadrados. Todos com varanda gourmet e vista espetacular da natureza preservada ao redor. Acesse milãoresidencial.com.br e saiba mais. Coligação PLPP e Republicanos. Bolsonaro 22. Posso nem sempre usar as palavras certas, mas o que eu desejo é o mesmo que você. Viver com dignidade, andar na rua sem medo, garantir o sustento das nossas famílias e proteger a inocência das nossas crianças. Se as minhas palavras estão te impedindo de fazer a escolha certa, eu humildemente te peço perdão. Já começou a operação Limpa Pátio do Grupo Automec. É Chevrolet Zero a pronta entrega. É um lote exclusivo de 100 unidades seminovos a preço de custo com um plano super exclusivo. Você pode usar seu carro como entrada e o restante em 10 vezes sem juros. Tem Tracker Turbo 2023 com entrada reduzida, parcelas de R$ 1.490 e no final você pode trocar seu Tracker por um outro sem precisar desembolsar a parcela final. E tem mais, bônus de R$ 4.000 no seu usado na troca. Aproveite a operação Limpa Pátio em todas as lojas do Grupo Automec. No trânsito, dê sentido à vida. Bolsonaro finge defender o cidadão de bem, mas só anda com gente do mal. Flor de Lis, assassina do próprio marido. Guilherme de Pádua, assassino de Daniela Pérez. Goleiro Bruno, matou a mãe do próprio filho. Gabriel Monteiro, abusador de menor. Doutor Jairinho, acusado de matar uma criança. Assassinos, milicianos, criminosos. Cuidado, esse é o time Bolsonaro. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol do Tombense Ponte Preta.
Rafael Pio. 4h18, deixa eu só trazer o Gabi para essa conversa rapidamente, porque, ô Gabi, se já durante toda a semana estava esse imbróglio, por que já não resolve pelo menos na sexta-feira, na quinta-feira? Deixa para resolver no sábado, aí vem o STJD, suspende o jogo, Corinthians já em Goiânia, torcedores de São Paulo já saíram de São Paulo, já foram para Goiânia, aqueles que são da região vão para lá também, quer dizer, poderiam ter evitado, mas em se tratando de dupla STJD e CBF, nenhuma grande surpresa, né, Gabi? Mais um capítulo triste, né, no futebol brasileiro, Rafael Pio, desrespeito com o torcedor e também mostra a falta de organização, né, do futebol brasileiro, da Confederação Brasileira de Futebol, que não consegue ter uma decisão com antecedência, né? Uma partida que já estava marcada há meses e que podem acontecer fatos novos ao longo da semana, mas com uma antecedência tem que bater o martelo. Ou vai ter as duas torcidas, ou vai ser torcida única, ou vai ter portões fechados, mas a partida precisa acontecer. E o ideal, lógico, é que seja com os torcedores, né? O futebol existe por conta dos torcedores. Então teria que se chegar a um acordo. E aí você tem o STJD liberando a torcida. Aí você tem a Justiça Comum do Goiás proibindo. A CBF não sabe o que faz. O STJD, que manda então no futebol, fala então que não vai ter torcida. E a gente fica nesse cabo de guerra, né? Vai ter, não vai ter. Torcida liberada, torcida vai e volta. Mostra uma desorganização muito grande e algo muito ruim para o futebol brasileiro, para a imagem do futebol brasileiro. É uma cena triste, Rafael Pio, a suspensão dessa partida no dia de hoje. Com certeza. Só lembrando e trazendo para quem tá ligando o rádio agora, o STJD suspendeu a partida entre Goiás e Corinthians, que aconteceria daqui a pouquinho. Existe um histórico muito grande de briga entre essas duas torcidas. O Goiás já havia pedido para que fosse uma partida com torcida única. Durante a semana nada foi resolvido e hoje o STJD resolveu suspender a partida. 4h20, mais um rápido intervalinho. Daqui a pouco, Adriana Almeida vai trazer a ficha técnica completa do jogo. A bola rola às 4h30 para Tombense e Ponte Preta. Já trabalhei nesse Brasil de sul a norte, construí, transformei, levei água, dei transporte, vivi por todo esse país de gente forte, graças a Deus, de muitos mudei a sorte. Eu sou Tarcísio e o futuro tá chamando. São Paulo pode mais e é isso que a gente quer. São Paulo pode mais e é isso que a gente quer. Coligação São Paulo pode mais. Futebol, Globo CBN. Chama do 13. Campinas, Socorro, Louveira e Tupi. É 13, Haddad é 13. Limeira, Conchal, Jari, no Jundiaí. É 13, Haddad é 13. Bragança, Hortolândia, Valinhos, Rio Claro. É 13, Haddad é 13. Em Piracicaba, Paulínia e Amparo. É 13, Haddad é 13. Em todo o estado, sim senhor. Haddad é o seu governador. Ligação Juntos por São Paulo. Sabe onde Lula teve mais votos no primeiro turno das eleições? Nas cadeias e nos presídios do Brasil. No presídio de Tremembé, Lula teve 98% dos votos dos presos. Lula recebe 90,3% dos votos em presídios da Paraíba. Presos criminosos já escolheram seu candidato. Eu sou o Lula, não sou funcionário, não. Eu voto no Lula. É a vida da sua família em risco. Cuidado em quem você vai votar. Coligação PL, PP e Republicanos. Já começou a Operação Limpa Pátio do Grupo Automec. É Chevrolet Zero a pronta entrega. É um lote exclusivo de 100 unidades seminovos a preço de custo com um plano super exclusivo. Você pode usar seu carro como entrada e o restante em 10 vezes sem juros. Tem Tracker Turbo 2023 com entrada reduzida, parcelas de R$ 1.490 e no final você pode trocar seu Tracker por um outro sem precisar desembolsar a parcela final. E tem mais, bônus de R$4.000 no seu usado na troca. Aproveite a Operação Limpa Pátio em todas as lojas do Grupo Automec. No trânsito, dê sentido à vida. A propaganda de Bolsonaro diz que Lula só foi absolvido por um erro no processo. É mentira.
Lula foi absolvido porque ficou comprovado que Moro foi parcial nos julgamentos e armou com os promotores que acusavam Lula. Moro prendeu o ex-presidente sem crime e sem prova para eleger Bolsonaro e depois virar seu ministro. Essa é a verdade. Lula foi preso injustamente. Não foi por acaso que até o Papa o recebeu logo após a sua liberação. Futebol Globo CBN. Fala, Tarcísio. Em uma campanha eleitoral, críticas, discussões, evidentemente fazem parte da disputa. Mas o PT aqui em São Paulo resolveu ser o velho PT de sempre e partiu por vale tudo. Primeiro, que moral tem o PT para acusar alguém de alguma coisa? E mais, miliciano, Haddad. Eu? Aí não. Há limites. Eu estou fazendo uma campanha limpa, honesta e me propondo a melhorar São Paulo. É uma pena que o PT e o meu adversário não consigam fazer o mesmo. Coligação São Paulo pode mais. Tombense, Ponte Preta. Rafael Pio. 4h24, rapidamente trazendo uma má notícia para o torcedor brasileiro. As meninas do vôlei estão perdendo por 2-0 a decisão do Campeonato Mundial. E no terceiro set, que está em andamento, 19-14 para a Sérvia, que tem tudo para fechar em 3-0. O Gato já subiu no telhado. Aliás, gato, cachorro, papagaio, todo mundo já subiu no telhado. O Brasil deve ficar com o vice-campeonato. Adriano Almeida vai trazer agora no futebol da CBN Campinas a ficha técnica completa do jogo. Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Ponte Preta. Alô, torcedor pontepretano. Se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na CBN. A macaca em campo com 30, Luan, 2, Norberto, 4, Matheus Silva, 27, Fábio Sanches e 15, Arthur. 5, Leonaldi, 19, Amaral, 32, Fraga e 10, Elvis. 29, Echaporã e 14 para Ribamar. Repeteco Alvinegro, 30, Luan, 2, Norberto, 4, Matheus Silva, 27, Fábio Sanches, 15, Arthur. 5, Leonaldi, 19, Amaral, 32, Fraga, 10, Elvis, 29, Echaporã e 14, Ribamar. No banco, 12, Pedrão, 3, Guilherme, 7, Moisés Ribeiro, 11, Bárcia, 13, Bernardo, 18, Nicolas, 21, Richelli, 23, Cássio, 28, Léo Santos, 39, da Silva e 70 para Bruno Alves. Em 1914, Tombense É o Tombense do técnico Bruno Pivetti em campo com 1, Felipe Garcia, 2, David, 3, Ednei, 4, Marcondes, meia dúzia, Manuel. 5, Guilherme Rende, 10, Jean Lucas, 8, Zé Ricardo, 11, Everton, 99, Ciel e 7 para Quequé. Repeteco do Tombense, 1, Felipe Garcia, 2, David, 3, Ednei, 4, Marcondes e meia dúzia, Manuel. 5, Guilherme Rende, 10, Jean Lucas, 8, Zé Ricardo, 11, Everton, 99, Ciel e 7, Quequé. No banco, 12, Rafael Santos, 9, Bruno Mota, 14, Joseph, 15, Rodrigo, 16, Emerson Barbosa, 17, Cleiton, 18, Matheus Friso, 19, Igor Henrique, 20, Renatinho, 21, Alan Vitor, 22, Diego Ferreira e 23, Danilo Belão. A arbitragem do jogo. Vem lá do Rio Grande do Sul, Rafael Rodrigo Klein. Seus assistentes, José Eduardo Causa e Thaís Marques Fonseca. No VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Você já sabe, né, que a Clínica Upman presta serviços médicos de qualidade para a saúde sexual do homem, com tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce, através do atendimento presencial e agora também oferece online por telemedicina. No conforto da sua casa, você pode realizar tratamentos seguros e eficazes. Ligue agora para 0800 591 3898 e recupere sua performance sem sair de casa. 0800 591 3898. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. O comentário do jogo. 3 minutinhos pra bola rolar e a bola é sua, Gabi Castro.
E mesmo com os desfalques, Rafael Pio e amigos da CBN Campinas, que são sentidos, que é o caso do atacante Luca, do lateral direito Igor Formiga, que a gente sabe caiu no gosto técnico Hélio dos Anjos, porque é um lateral que explora bastante o espaço no campo ofensivo, principalmente. Não tem no meio-campo o Alisson, que é aquele coringa, aquele jogador que defende muito bem, mas que tem presença no ataque. Mesmo com esses desfalques, a Ponte precisa aproveitar, precisa conquistar essa reabilitação, se acostumar com a vitória. A princípio, jogando no 4-3-1-2, com a linha de 3 homens no meio-campo, Leonardo, Amaral e Fraga. O Elvis é esse articulador para poder chegar no Echaporã e no Ribamar. Tô esperando um jogo equilibrado, com o Tombense saindo um pouquinho mais pro jogo, porque vem de 2 resultados negativos, porque joga em casa, mas é uma Ponte Preta que pode explorar sim essa velocidade do Echaporã, tem a inteligência do Elvis, e não nos esqueçamos, com o Norberto ganha em qualidade para poder fazer esse cruzamento visando o Ribamar, e tem um lado esquerdo muito forte com o Arthur, que também sabe chegar na área. Então tô esperando uma Ponte explorando bastante as laterais no jogo de hoje. Esse é o Gabi Castro com o comentário do jogo. Match point, aliás, Championship point para a Sérvia nesse momento no Campeonato Mundial, 24-17. E nesse momento a Sérvia fecha o jogo e conquista. Não. Ainda não. A Sérvia, sim, agora sim, a Sérvia fecha o jogo e comemora o Campeonato Mundial 25-17 no terceiro set. E eu passo a bola agora direto e reto para ele, que vai trazer todas as emoções de Tombense e Ponte Preta na CBN Campinas. Vai, Cabelinha! Bola no centro do gramado, vai começar a partida em Muriaé. Sai de bola com a equipe da Macaca, ali ao centro do campo, Ribamar para dar o pontapé inicial para a equipe da Ponte Preta, toda de branco, com a faixa preta no peito, e a equipe do Tombense todo de vermelho. Você vai acompanhar os 90 minutos de bola rolando aqui no futebol da CBN Campinas. Está tudo pronto para a bola rolar. Estamos por conta do senhor Rafael Klein. Apita o árbitro. A bola tá rolando na CBN Campinas. Tombense, Ponte Preta. Futebol, vamos CBN. Rola a bola, Série B Campeonato Brasileiro, 35ª rodada, reta final de Campeonato Brasileiro da Série B. Vem aí a Copa do Mundo, hein? Vem aí a Copa do Mundo. O campeonato vai acabar um pouquinho mais cedo, justamente por causa da Copa do Mundo, que começa no dia 20 de novembro. Seria dia 21, mudaram pro dia 20. As coisas mudam, mudaram a data da Copa, período da Copa, mudou tudo. Vem Ponte Preta, tocando a bola pelo meio com o Leonardo. Rola a bola, fica no círculo central do gramado, com ela dominada, já faz a abertura pela direita. Vem Norberto, arrastando a Ponte Preta pro campo de ataque, faz o break, gira o corpo de um lado, de outro, busca o espaço. Saúde, alguém espirrou aí. Toca a bola mais uma vez a equipe da Macaca lá pelo lado esquerdo, faz o domínio, a Ponte vem pro campo de ataque lá do lado esquerdo, breca, gira, o Echaporã tocou pelo meio, tenta, finta, perde a bola, sai jogando a equipe do Tombense, mas tem marcação apertada a Ponte Preta, rola a bola lá pela direita, bota no campo de ataque, lá pelo meio do caminho o Galdino faz o domínio, Ponte Preta aperta a marcação, recupera a bola pra Macaca. 1 minuto de bola rolando deste primeiro tempo ali pelo meio. Quem trabalha é o Elvis. Já faz o domínio de perna direita, despacha lá pela ponta canhota. Echaporã recebe, domina, coloca do gramado. Volta a bola ali pelo meio. Vem trabalhando a bola, a equipe da Ponte. O Elvis mais uma vez com ela. Gingou de um lado, de outro. Abriu lá pela esquerda com o Echaporã. Volta no Elvis. Marcação pra cima do Elvis. Foi empurrado. O árbitro diz que não segue o jogo. O Elvis está lá pedindo a falta. Segue o jogo. Obrigado nesse começo de partida. A equipe do Tombense vem pro campo de ataque. Lançamento feito ali pelo lado esquerdo pro Keké. Já domina a bola, coloca no gramado. Tá valendo nada, o jogo tá parado, tá valendo nada disso ali, o jogo tá parado, tá marcado uma irregularidade, minha cara. Adriana Almeida. É o que é, ele balança os dedos falando que não, mas ele estava muito adiantado depois do lançamento, posição de impedimento, jogo começa intenso, como você mesmo disse, Cabela, vamos ver se os dois times vão aguentar, porque tá bastante calor lá em Muriaé, 29 graus e um sol para cada um. E aí a umidade lá embaixo, 40% a umidade relativa do ar, então é um tempo seco, galera. Trabalhando ali com intensidade nesse começo, tem muito chão pela frente. Olha o Elvis, brigando pela bola, tem marcação pra cima dele ali pelo meio. Zé Ricardo faz a roubada, briga pela bola, caiu no gramado pedindo falta, reclama ali a chegada do Elvis. E nisso vai ficando o Gabi nervoso o jogo, porque o Elvis já tomou uma paulada. Pra mim foi falta, aquele lance em cima do Elvis. Agora o Elvis comete a falta em cima do Guilherme Rende. Também uma falta que
Era pra ser pra cartão. Devolveu, né? Tem que tomar cuidado para não perder a mão logo no começo, viu? Exatamente, porque as duas equipes fortes, né, pelo meio campo, então fica esse jogo truncado e olha a ponte. Vem Macaca, Ribamar recebeu a bola na área. Chega o zagueiro, se estica por baixo para dar um tapa na bola, tira o perigo. Ribamar ia sair na barba do Felipe Garcia, Adriano Almeida. Ele dominou muito bem essa bola com o peito. Se ele tivesse mais 1 metro de espaço do zagueiro, ele conseguiria finalizar com qualidade. Mas o Ednei estava bem na bola ali, colocou para a lateral e depois o árbitro ainda viu um toque do Ribamar, então é cobrança para o Tombense. E se explica, Cabela, Sim. essa intensidade, porque como tá muito quente, tá muito calor, quem sai na frente, quem conseguir fazer esse gol, fica na vantagem, porque daí você deixa pro outro time se desgastar e você consegue ficar fechadinho e aí só sair no contra-ataque. Então é importante, o time que fizer esse 1-0, ele ganha essa vantagem de conseguir administrar melhor, porque o calor realmente tá muito forte. Aperta a marcação, a equipe da Ponte Preta com Fraga. Ela sombra com Everton Galdino, já faz de domínio, vem marcação do Chaporã por baixo da roubada de bola, deixa com o Arthur, devolve da Chaporã pela esquerda, bota pelo meio com o Elvis, mais atrás com Fraga. Fraga recua lá no sistema defensivo com o Fábio Sanches. Para começar de novo, a equipe da Macaca no campo defensivo, vai rolando a bola, vai saindo do campo defensivo. O Matheus preferiu recuar. Novamente com o Luan, goleiro que está substituindo o Kaique França, toca na bola Fábio Sanches, faz abertura lá pela esquerda com o Arthur, despacha para o campo de ataque, lançamento vem ali pelo meio, vem o Ribamar, faz o domínio, a bola sobra com o Chaporã que rola a bola pelo meio, trabalha com o Amaral, Leonardo impede no círculo central do gramado, o Amaral encontra pela direita, Norberto. Eu não sei se ele achou que o Leonardo fosse dominar, a bola passou pelo Leonardo, mas quando ele tentou dar um passo atrás, não conseguiu, Dri. A bola passou no meio das pernas dele. Lembrando que o Norberto hoje substitui o Igor Formiga, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Um longo tempo aí sem ser titular e agora tendo uma nova oportunidade, camisa 2 da Macaca. Também se vinha, né? A auxiliar lá, a dona Thaís Marques Fonseca. Olha que a gente está no estúdio hoje aqui em Campinas, deu para ver que o cara estava em posição de impedimento lá em Muriaé, viu, Gabi? Ela demora 1 ano e meio para mostrar, lá a 2 metros do lance. Tava muito impedido. Aquele famoso protocolo, né? Vai que o jogador do Tombense chuta direto, só que daí como ele optou por fazer a jogada, enrolou com a bola, fazer o cruzamento, aí sim ela levantou o instrumento de trabalho, marcando mais um impedimento do Keké. Você é a favor desse protocolo, Gabi? Não, acho que demora muito. A não ser que você esteja com muita dúvida, aí você deixa seguir. Não, aí mas... sim, aí até eu concordo, mas agora não tinha dúvida. Estava muito à frente. Toca a bola, a equipe da Ponte Preta no campo de ataque, brigando com o Chaporã lá pelo lado da esquerda, o Elvis, fica com ela, domina, recua, Fraga, faz o domínio, bota um pouquinho mais atrás com o Fábio Sanches. Fábio Sanches, zagueirão, domina, perna direita, rola a bola pela esquerda com o Arthur, faz a finta, vem pelo meio, escapou do Galdino, carrega pela meia esquerda, brecou, olhou, buscou, devolveu lá do lado esquerdo, mais uma vez com o Elvis, preparou o lançamento na área, na frente do goleiro, saiu, briga, bola espirrada! O Norberto saiu ali com o Felipe Garcia na dividida, o goleiro e Norberto. Bola sobra com a zaga da equipe do Tombense, mas olha, quase a ponte chega lá, Adriana. O Felipe Garcia estava atento, porque o Norberto foi o elemento surpresa ali, num ótimo lançamento vindo pelo lado esquerdo. Ele apareceu, o Felipe Garcia conseguiu se adiantar e tocar primeiro na bola, mas quase a Macaca consegue o primeiro. Passamos de 6 minutos de bola rolando, a ponte se mantém no ataque, o Elvis, lançamento para Chaporã lá na ponta esquerda, carregou, preparou o cruzamento, encarou a marcação, foi para finta, gingou de um lado, de outro, chegou da David por baixo para fazer o quarto e botou para fora, escanteio para Macaca. É David ou é Davi, hein, o Rê? Olha, eu tô olhando. David. Então vamos ficar com o David. É David, viu, Gabi? David. Marcado. David, muito bem, é David. Escanteio para Macaca, é lá pela esquerda, o Elvis vai caminhando com toda a velocidade de uma tartaruga para chegar lá do lado esquerdo. Vai lá, sem muita pressa, o árbitro fica acompanhando. Você falou que se quem fizer 1-0 vai ser beneficiado, Gabi. Exatamente, e a ponte está mais perto. A ponte vai para cima, 6h50, 0-0 placar do jogo. Vem bola para a área, cruzamento fechadinho, primeiro pau de cabeça. Era ele de novo, David. Pra botar pra fora é outro escanteio, viu, Adriana? Eu não sei não se não seria um olímpico, hein? Porque tava fechadinho, com uma curva interessante. É o Elvis de novo, ele pega muito bem na bola. E vai lá na bola mais uma vez, a batida de perna direita, vem fechadinho de novo no primeiro pau, sobe de cabeça Guilherme Rende pra fazer o corte. A Ponte Preta se mantém no campo de ataque, ali no meio da grande área, faz o corte a zaga, sobra com o Elvis lá na esquerda, pintou o cruzamento, veio por baixo, brigou por ela o Fábio Sanches, faz o domínio, o zagueiro, devolve lá no Elvis, lá, renta lateral do campo, faz a finta, carregou na linha de fundo, vem cruzamento de 3 dedos na área, sobe o zagueiro pra fazer o quarto e briga, a Ponte Preta, cabeceio feito, vem goleiro Felipe Garcia.
Pega para fazer defesa, a ponte vai apertando a Adriano Almeida. Essa tentativa foi do Felipe Amaral, mas agora ele cabeceou, a bola fez aquela parábola, um balão muito alto e ficou fácil pro goleiro do Tombense que já repôs a bola. Sai jogando a equipe do Tombense, 7h50 deste primeiro tempo. Bota a bola pelo lado esquerdo com o Manuel. Ajeita na perna canhota com o Kaké, vai pra tabelinha. Chega por baixo o Leonardo e corta. Sobra com o Matheus, faz a finta bonita do Matheus. Joga no Mateusão, joga no campo de ataque. No meio do caminho, Ribamar no peito. Domina, coloca no gramado. Rola com o Amaral. Tenta o passe errado. Sobra com o Tombense, vem no ataque lá pela direita. Trabalhou por ali o Galdino. Faz a abertura lá pela ponta direita. Devolve cruzamento na área. Era pro Galdino, por baixo chega o Arthur para fazer o corte. A bola subiu, desceu, sobra ali pelo meio com o Leonardo e toca do lado, Fraga chega, recebe, domina, tem marcação pra cima dele, recua lá atrás com o Matheus pra começar de novo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. 8 minutos e meio deste primeiro tempo, 0-0, placar do jogo. Despacha a bola, Ponte Preta no campo de ataque pela ponta direita, Norberto com o peito, fez o domínio, jogou pra área, vem por baixo o Manuel pra fazer o corte, dá um bico na bola, sobe, desce lá no círculo central do gramado, a ponte vem pro campo de ataque mais uma vez ali pela direita com o Leonardo, e vem Manuel pra cima dele, a bola vai pra fora, o arremesso é Manuel que favorece a equipe da Macaca, é pela direita o arremesso Manuel favorecendo a Ponte Preta. Vamos chegando a 9 minutos e bola rolando deste primeiro tempo, 0-0, o placar do jogo. A Ponte não tem muita pressa também não pra fazer as cobranças, viu? Tá ali na cobrança o Norberto, fez o arremesso Manuel, joga mais atrás com o Leonardo e bonita finta, é o Amaral, bonita finta, toca a bola pelo meio, vai trabalhando, o Ciel tava ali pra cima dele, deu um tapa na bola pro Fábio Sanches, já faz a abertura lá pela esquerda com o Arthur, rola a bola, bico da grande área, o Fraga recebeu, dominou, devolveu, Echaporã, ponta canhota, levantamento, grande área, passa por todo mundo, Norberto briga pela bola, Manuel por baixo, pra fazer o quarto tiro, perigo da grande área, sobra de bola com o Mateusão, finta de corpo bonito ali pra cima do Jean Lucas, sobra de bola pelo meio, trabalha com o Fraga, devolve lá pelo lado esquerdo, mais uma vez o Arthur, cruzamento na área, falhou, Ednei, bola na área, sai o goleiro, deu um soco nela, sobra a Macaca pelo meio, tabela feita, vem por baixo, Guilherme Rende pra fazer o quarto, briga pela bola, sobra de bola com a Macaca, batida, explodiu em cima do Marcondes, no bate e rebate, aí tentou se consagrar o Mateusão, ele mandou a bola lá em tombos. Adriano Almeida. E agora o goleiro Felipe Garcia sente uma contusão, cai no gramado e vamos ter aqueles minutos, vai esfriar o jogo, esfriar os dois times e um detalhe interessante, né, Cabela? Parece que o jogo é do Moisés Lucarelli e a Ponte Preta precisa de uma vitória desesperadamente, porque é partida de ataque ponte-pretano contra a defesa do Tombense. E essa contusão no goleiro tem nome, é esfria time, ou esfria adversário, pode ser também. Gabi Castro, pressão da Ponte Preta, pressão da Sérvia pra cima do Brasil. Exatamente, no vôlei, né? Que conseguiu o título a Sérvia há pouco por 3-0 e a Ponte tem uma ótima postura nestes primeiros 10 minutos, 75% de posse de bola da Ponte, ainda não conseguiu uma finalização que assustasse o Felipe Garcia, mas não é uma posse de bola inútil, é uma posse de bola no seu campo de ataque, tentando encontrar um espaço ali na defesa da equipe do Tombense. Gostando da participação do Elvis, é um jogador que tem conseguido articular, invertido o jogo, principalmente para o lado direito com o Norberto. Arthur e Echaporã pelo lado esquerdo tem funcionado. O Leonardo jogando na posição do Olisson, então pelo meio campo, aqui pela direita de campo de defesa, e o Fraga e também o Amaral alternando ali para quem quer aquele homem do meio campo, quem fica do lado esquerdo, mas bons 10 primeiros minutos, claro, só toma cuidado com o que quer em uma possível escapada de contra-ataque. Tem uma falta ali que favorece a equipe do Tombense, lá pela meia direita, o jogador do Tombense, me parece no lance ali, o Ciel, é o que tá ali, não, é o Galdino, né? É o Galdino que chega no lance ali. É o Everton. É o Everton que toma o tranco do Arthur. Exatamente, Everton Galdino, e ele pede cartão, né, Dri? Isso mesmo, eu não acho que foi lance para cartão. Também acho que não, foi mais aquele do Elvis para cartão em cima do Guilherme Rendo que está aí. Por enquanto, nada de cartões. 11h50 deste primeiro tempo, 0-0. Tem falta pro Tombense, vem bola pra grande área. O David tá na cobrança de perna direita. Todo mundo na meia-lua da grande área. Preocupado, Luan, goleiro da Macaca. Vem bola pra grande área, autoriza o árbitro. Não autorizou nada. Ele foi lá conversar com alguém. Tá chamando. Foi avisar que o cara tá na posição de irregular lá.
É uma jogada ensaiada, seu juiz. Presta atenção aí. Falta cobrada, levantamento da grande área. Luan deu um tapa na bola, tira o perigo da grande área. Ela sobra com o Guilherme Rende. Fez o passe lá pela ponta direita. A bola vai saindo em arremesso manual que favorece a equipe do Macaca. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 12:30 deste primeiro tempo. Estádio Soares e Azevedo lá em Muriaé. 35ª rodada. Depois dessa vão faltar só 3 rodadas para a final da Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN está assim, ó. Ponte Preta 0. Tombense também 0. Fábio Scheide. Calma, Fábio, calma. Vamos lá, Cabela, no fechamento da 35ª rodada da Série B. Hoje às 7 da noite tem Criciúma e Ituano em Santa Catarina. E amanhã às 4 da tarde o Grêmio recebe o Bahia. E em duelo direto pelo G4, o Sport encara o Vasco na Ilha do Retiro. Futebol Globo CBN. Ponte Preta no ataque, lá pela esquerda, o Arthur já faz o cruzamento, joga na grande área, se estica todo o Felipe Garcia para fazer a defesa, bota a ordem na casa, Tombense vai ser impressa, Tombense vem para ataque, lançamento feito, Galdino passou pela bola, vem brigando por ela ali pelo meio, bola subiu, desceu, o árbitro tá parando, não deu vantagem, Guilherme Rende já faz o domínio, coloca do gramado, tem jogador do Tombense caído ali no círculo central do gramado, é o que quer, sobra de bola pela esquerda, mais uma vez com o Jean Lucas, perto da direita, bota na frente, o lançamento era pro Galdino, sobra de cabeça, zaga da ponte, bola tá viva ali pela intermediária, fraga de cabeça, escora, ela vai no peito do Guilherme Rende, já coloca do gramado, rola a bola ali pelo meio com o Zé Ricardo, toca nela, a equipe do Tombense vai tocando a bola pelo meio campo, vai buscando espaço, Ponte Preta toda fechada pelo meio, tem 58 jogadores da Ponte Preta ali no meio, fechando tudo ali, vem pra cima, Tombense pela esquerda, com o Manuel, brecou, olhou, buscou, deu um tapa na bola pela intermediária, sobrou Jean Lucas, de fora da área, bateu, explodiu na zaga da Ponte, bola subiu, desceu, vem fraga de cabeça escorando, ela vai sobrando ali pela intermediária, sai jogando a equipe da Macaca, é lá pela esquerda com o Echaporã, ele domina a bola, volta ali pelo círculo central do gramado, demorou para fazer o passe aqui pela direita, toca lá atrás para começar tudo de novo a equipe da Macaca. 14 minutos e 20 deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo, vai rolando a bola, Matheus, bota na frente pela direita com Elvis já dá um tapa na bola pro Norberto que puxa pelo meio, escapa da marcação do Manuel, ele carrega a bola, devolve pela direita com o Leonardo tá bem caído pela direita, Leonardo, hein, tá diferente o Leonardo do jogo, hein, daqui a pouco o Gabi fala. Tá bem caído ali pela direita, aliás, caiu agora também, tá no gramado. Tá caído. Ele tá jogando mais pela direita nesse jogo, né, Gabi? Tá fazendo a posição do Alisson, né, que geralmente joga pelo lado direito pra cobrir o Igor Formiga. Hoje não tem o Igor Formiga, também não tem o Alisson, então joga o Norberto e o Leonaldo fazendo essa tabelinha pelo lado direito, que tem funcionado. Norberto tem sido o principal jogador da Ponte, o mais acionado, mas claro, precisa caprichar um pouquinho mais nesse cruzamento. E tem falta pra Macaca ali pelo lado direito, Adriana. Falta ocasionada pelo empurrão do Everton para cima do Felipe Amaral, uma falta perigosa porque o Elvis vai lançar essa bola para a área do Tombense. 15, você viu o toque, CBN marcando 15 minutos deste primeiro tempo, é falta para Macaca, Elvis está na cobrança de perto da direita, todo mundo lá em cima da linha da grande área, autoriza o árbitro, vem bola para a grande área, aumenta o volume, torcedor da Macaca, pintou levantamento, segundo pau, de cabeça, bola ajeitada pelo meio, Leonardo bateu, desvio, no bate-rebate, chega a zaga do Tombense por baixo para fazer o corte, para sair jogando lá pela direita, bola recuada, na fogueira ali pro Ednei, tem marcação do Mateusão pra cima, ele dá um tapa na bola, vem pelo círculo central do gramado, a Ponte já recupera a bola com o Amaral domina, vai pra cima dele o Guilherme Rede, ele rola a bola do lado com o Elvis, a Ponte Preta aluga meio campo, vem pra cima lá pelo lado esquerdo com o Arthur, de primeira passou pro Echaporã, ponta canhota, livre de marcação, carregou linha de fundo, preparou o cruzamento na área, o desvio, pra fora! Subiu o zagueirão para botar para fora em escanteio, é mais um para Macaca, Adriano Almeida. Cortou, corte providencial, porque a Ponte desce em bom número de jogadores, o gol da Macaca tá muito maduro. Jogando pelas duas laterais, dessa vez pelo lado esquerdo, o Echaporã tentou o cruzamento, é escanteio, de novo Elvis na bola. Naquela velocidade para fazer a cobrança do escanteio. Dessa vez ele estava mais ou menos na velocidade de uma lesma, Gabi. Mas o Elvis pressa. Mas é que ele tá pensando, um jogador pensante, que ele vai fazer. Olha lá. Escanteio cobrado, levantamento fechado, sobe a zaga para fazer o corte no primeiro pautinho. Endereça a bola aí, Adriana. Ele tá querendo gol olímpico, hein? Pra entrar no top 3 ou até top 1 da Série B esse ano, hein? Elvis de novo, quem sabe ainda sai hoje. Quarto escanteio no jogo, quarto para Macaca, o Elvis da batida lá pela direita, pinta o levantamento, vem pela pequena área.
área, sobe a zaga, faz o corte, a bola vai sobrando pela direita, mas se mantendo a equipe da Ponte Preta no campo de ataque com o Fraga. O Fraga recua ali atrás com o Norberto de primeira, já devolve lá na grande área, recua a bola. Recuou pro Felipe Garcia, que agradeceu, pegou a bola, já repõe. Bota no ataque em velocidade a equipe do Tombense, sobe Norberto de cabeça, escola, ela vai sobrando com o Jean Lucas. Lá pela direita, de primeira faz o cruzamento na Norberto, de novo por baixo para fazer o quarto e sai jogando a Macaca. O Norberto que durante todo o ano teve muitas contusões musculares, teve recentemente, tá voltando hoje inclusive, e tem que tomar cuidado desses piques que ele tá dando ali, né, Gabi? Mas tá com vontade, né? Tá querendo mostrar serviço. Tecnicamente é o melhor lateral direito da Ponte, à frente do Bernardo e à frente do Igor Formiga. Então ele quer ganhar essa vaga, tá mostrando serviço, tá bem na partida de hoje, só precisa caprichar um pouquinho mais nos cruzamentos. Macaca no ataque, o Elvis trupicou na bola, a zaga faz o quarto e vem por baixo o Fábio Sanches para fazer a roubada, devolve a Ponte no campo de ataque, lançamento feito, mas não conseguiu evitar a saída, a bola foi para fora, é manual que favorece a equipe do Tombense no campo defensivo. Cabelar. 18 minutos é o primeiro tempo, pois não, Dri? Algumas informações a respeito de bastidores da Ponte Preta e o torcedor, a gente sabe que já começa a pensar na próxima temporada, até porque o grande objetivo da Macaca em 2023 é conquistar o acesso do Campeonato Paulista da Série A2 para a Série A1 e por isso já precisa começar a pensar antes da Série B acabar nos nomes, na configuração do elenco, apesar de que a diretoria só vai oficializar qualquer situação depois que o campeonato acabar no dia 5 de novembro. Mas o goleiro Kaique França tem negociações já muito avançadas para renovar o contrato que termina no final do ano. Pode sim permanecer como goleiro titular da Ponte Preta. Além disso, já se sabe de conversas, mesmo que informais, para a permanência do Luca, do Elvis e do Fábio Sanches. São 3 dos jogadores mais experientes desse elenco, um pilar importante. Olha o Tombense. Vem Tombense pro ataque, cruzamento na área. A bola explodiu na coxa ali do Ciel. Sobra com a zaga, Matheus sai jogando ali com o Norberto. Pode completar, Adri. Então, conversas já existem e se há conversas, há possibilidades, então, de Luca, Elvis e Fábio Sanches permanecerem para o ano que vem. Por outro lado, o primeiro já liberado é Wesley, volante, já de 35 anos, com passagens por Palmeiras, São Paulo, Santos. O Wesley tinha uma cláusula no contrato que se ele jogasse 60% das partidas, o contrato dele poderia ser renovado por pelo menos 6 meses, só que ele fez apenas 11 jogos com a camisa da Ponte Preta, então totalmente fora dos planos o volante Wesley. Vamos ver se ele aparece ainda em algum time aí do futebol brasileiro, né? Deve aparecer, algum clube vai aparecer o Wesley. Quero ver se ele vai jogar em algum clube brasileiro. Toca a bola lá pela esquerda, a equipe da Macaca na saída lá pela esquerda com o Arthur. Ele faz mais ou menos por aí, né, Gabi? Sido contratado por conta do nome e por conta do que fez há 10 anos, pelo menos, né? Infelizmente, não é um jogador que a gente viu no Palmeiras, no Santos, nos grandes clubes de futebol brasileiro. Infelizmente, depois daquela contusão que ele teve aqui no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, da partida ali não jogou mais. Não conseguiu. Naquele nível que ele tinha, não. E não deixa saudades ao torcedor Ponte Pretão. Rola a bola, Macaca no campo de ataque, 20 minutos, o toque CBN marcou. Lá pela esquerda vai tocando a bola a equipe da Ponte. Chegava por ali o Echaporã, bota a bola pelo meio, vai trabalhando pela direita com Elvis. Lançamento feito na ponta direita, na chegada do Norberto, faz o domínio pela ponta direita, ali pertinho na linha de fundo, gingou de um lado, de outro, preparou o cruzamento, vem bola pra área, sobe a zaga pra fazer o corte. Bola pra fora e arremesso, né? Nossa, como demorou pra cruzar. E a zaga foi rápida pra cortar. A bola foi pra fora. Norberto de novo na linha de fundo. Preparou o cruzamento. Bola na área. Chega a zaga pra fazer o corte. A bola subiu, desceu, cai no gramado. Ali faz o domínio Jean Lucas pra ficar com ela, pra sair jogando a equipe do Tombense. Ali pela intermediária, o Galdino já bota a velocidade. Vem pro campo de ataque, vem carregando a bola. Chega por baixo na roubada. O Mateusão, o árbitro para e pega uma falta. Uma falta ali na caça do Fraga pra cima do Galdino. A falta tá anotada. Dri. Uma falta para parar mesmo o que poderia ser um ataque rápido do Tombense, porque o time da Ponte Preta joga muito no ataque. Então, para já evitar qualquer mal mais lá na frente, a Ponte resolveu matar a jogada ali perto do meio-campo. 21, vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. Arthur também tava com a cabeleira, hein? Que beleza, hein, Arthur, hein? 21 minutos e 40 desse primeiro tempo, bola rolando em Muriaé. A CBN vai ligando, vai mandando pra você o souzão da CBN. O placar está assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. Tombense. 0 também pro Tombense. Central da bola, Fábio Scheibe.
A partida entre Goiás e Corinthians, que ocorreria às 7 horas da noite no estádio da Serrinha pela 32ª rodada da Série A, foi suspensa nesta tarde pelo STJD. O motivo é a divergência entre a STJD e a Justiça Comum sobre presença de torcida visitante no estádio. Ainda pela Série A, neste sábado tem América e Fortaleza e o Flamengo recebe o Atlético Mineiro no Maracanã. 22 minutos e meio, metade do primeiro tempo, Gabi Castro e o jogo. É uma Ponte que está interessada na partida, que está mordendo, está com pegada, que continua pressionando a equipe do Tombense, mas que finaliza muito pouco ao gol. Então é muito cruzamento visando ali o Ribamar, que ainda está preso na marcação. Então acho que a Ponte está precisando finalizar mais de longa distância, principalmente com o Elvis, que a gente sabe que tem essa qualidade. O Ribamar ainda muito isolado no ataque, talvez voltar um pouquinho e finalizar. Ele tem essa característica, ele tem essa força para participar mais, mas gosto da postura da Ponte. Claro que não vai ter aquela intensidade dos primeiros 15 minutos, mas eu gosto, é uma Ponte que está melhor que o Tombense. 23 passados, é o primeiro tempo, a Ponte na recuperação de bola, vem pelo círculo central do gramado, trabalhando por ali com o Arthur. Arthur toca lá pela esquerda com o Fábio, quem chegava lá era o Fraga toca no Fábio Sanches, agora sim pela direita com o Norberto. A Ponte vem novamente para o campo de ataque, a marcação encosta, ele vai para a tabelinha com o Leonardo, recebe de volta, bonita bola, bonito passe, Norberto, bico da grande área, na ponta direita, fintou, carregou, buscou linha de fundo, entrou na área. Se estica todo por baixo para fazer o quarto e o que quer, bota em escanteio, que favorece a Macaca pelo lado direito dessa vez, Dri. Era um passo para um cruzamento interessante e o que quer conseguiu colocar essa bola para escanteio. O Norberto até achou melhor, porque agora no escanteio o Elvis é mais perigoso ainda. É mais um, dessa vez pelo lado direito do ataque da Macaca. Camisa 10, Elvis se prepara. Quinto escanteio no jogo, quinto para Ponte Preta, o quinto cobrado pelo Elvis. Os 4 primeiros ele tentou gol olímpico, estava lá do outro lado. Agora vai de perna direita, do lado direito, pintou levantamento no meio da grande área, subiu de cabeça, desvio, para fora do gol! Matheus Silva, Mateusão, deu uma testada na bola. O goleiro Felipe Garcia só fica olhando para os zagueiros ali, pro Ednei e pro Marcondes. Vocês vão ficar olhando? É isso, Ri? É, porque o Matheus Silva foi lá no 5º andar. Subiu muito alto para alcançar essa bola, mirou o ângulo direito do goleiro, mas ela subiu um pouco demais. Tiro de meta, segue 0-0 em Muriaé. Falando em ano que vem, já Gabi Castro, Luca, Elvis e Fábio Sanches, é uma espinha dorsal ali para Ponte Preta, né? Lógico. Bacana os meninos do meio também estarem nesse pacote aí, né? Fundamentais, são jogadores de primeira divisão de futebol estadual e que vão ajudar muito na segunda divisão do Campeonato Paulista. Permanecendo o técnico Hélio dos Anjos, já fica uma equipe com entrosamento, com jogadores que conhecem a característica do treinador e uma equipe que está fazendo um segundo turno muito bom da Série B e tem tudo para começar muito bem também este estadual, lembrando que é 15 de janeiro, então a pré-temporada agora em dezembro, por isso que o quanto antes definir essas situações é fundamental. Permanência do Hélio dos Anjos e desse esqueleto que é fundamental para o ano que vem, para já conseguir fazer uma Série B com a mesma equipe que fizer o estadual. A última rodada da Série B acontece dia 6 ou dia 8 de dezembro, uma coisa assim. De novembro. De novembro, isso. Isso, 6 de novembro. 6 de novembro. É a última rodada da Série B e é bem provável que o diretoria da Ponte Preta já dê férias para os jogadores e vai para essa última rodada com a garotada e tal. Férias, novembro inteiro, dezembro volta já para começar uma pré-temporada com muito tempo para se trabalhar. E aí tem todo dezembro e tem comecinho de janeiro também para você preparar a equipe. Então, se fizer um bom planejamento, tem mais de um mês de pré-temporada, que vai ser muito importante para conquistar o acesso, que é fundamental, e para preparar também para a Copa do Brasil, que já está garantida, e para fazer um bom Campeonato Brasileiro da Série B, porque diferentemente deste ano, não vai ter Cruzeiro, não vai ter Grêmio, não vai ter Bahia. Não tem bicho-papão. Não vai ter bicho-papão. Pode ser que tenha um Vasco ou um Sport, porque a gente está vendo pelo andar da carruagem aí, tem Vasco e Sport nessa rodada. É a briga dos dois. É a briga dos dois. Se o Sport vence o Vasco, ele passa o Vasco. Mas se fizer o Sport, se ficar o Sport, dá para brigar com a equipe pernambucana. Mesmo assim, eu tô falando, não vai ficar um bicho-papão. Vai ficar um time, mesmo que seja o Vasco. O Vasco não tem apresentado aquele futebol que a gente viu. Mas com o clube empresa, acho que vai investir cada vez mais e a tendência é de conquistar o acesso quanto antes. E lembrando que na Série A, dos times hoje na zona de rebaixamento, também não há nenhum bicho-papão, né? Juventude, Avaí, Atlético Goianiense e Cuiabá.
Equipes medianas. que sempre transitam ali pela Sim. Série B, então uma Série B mais equilibrada, tudo Exato. indica. Então, né? se você planejar muito bem desde já, você já sai com um passo à frente, né? Se você permanecer com esse elenco e qualificar bem... Olha a Macaca, vem pro campo de ataque ali pelo meio, Amaral. Passou pra quem, Amaral? Só tinha homem de vermelho ali, rapaz. Sai jogando a equipe do Tombense, vem pela intermediária. Guilherme Rende toca na bola, recua com o Ednei. Já faz o domínio, dá bicando a bola lá pela direita pro David. Ele chega de cabeça, tenta evitar a saída, não consegue. A bola quicou no gramado, foi mais alta que ele. O arremesso é pra Macaca, já cobrado o Elvis. Já está lá do lado esquerdo, fez a tabelinha com o Arthur, que devolve mais atrás com o Fábio Sanches. Vai trabalhando a bola, a equipe da Macaca. Ali pelo lado esquerdo, bota a bola pelo círculo central do gramado com o Fraga. Fraga despacha pela direita com o Mateusão, é zagueirão que vem pro campo de ataque, vem se ajeitando, a Ponte Preta vai trabalhando todo encolhido a equipe mineira, ali pela direita Norberto puxa pela diagonal, vai lá atrás de novo a bola com o Fábio Sanches, 27:50, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Viva bem em Valinhos. Conheça o Milão Residencial, o mais novo lançamento alto padrão da cidade. Acesse milãoresidencial.com.br. Olha a Macaca no campo de ataque, Chaporã lá pelo lado esquerdo, fez a finta, pedalou, girou, buscou espaço, a marcação do David pra cima dele, devolve, mais atrás com o Arthur, agora sim, pintou cruzamento na área, passa por todo mundo, corre pra ficar com ela a equipe da Macaca, o Leonardo evita a saída, bola toca por último no Leonardo e vai pra fora, até tentou ali de calcanhar em cima do Manuel, bateu no Manuel, mas voltou no Leonardo, foi pra fora, só tiro de meta pra equipe de Minas Gerais, Adriano Almeida. Deu azar o Leonardo, né? Porque no primeiro momento até deu certo ali o calcanhar, mas depois nada certo. E lembrando que essa semana a Cabela Ponte, que a próxima partida faz em casa contra o CSA na próxima quinta-feira, mas durante essa semana o time teve uma notícia positiva porque conseguiu um efeito suspensivo para aquela determinação de jogar com portões fechados depois da confusão envolvendo as torcidas de Ponte e Vasco no jogo da Macaca contra o Vasco no segundo turno da Série B em agosto, no Majestoso. A Ponte teria que cumprir, mas durante essa semana conseguiu um efeito suspensivo para um novo julgamento. Então, por enquanto, o time pode jogar com portões abertos essa reta final da Série B e também a multa ainda não vai ser paga. A Ponte aguarda um novo julgamento, algo que ainda não tem data para acontecer. É interessante essa história desse jogo da Ponte com o Vasco, né? Eu estava lá no Moisés Lucarelli. Você também estava, aliás, você estava muito próximo da confusão. Olha, o Tom Bense vem para ataque lá pela direita. Galdino chegou na área, bateu longe do gol. Bola subiu, só tiro de meta na melhor chance do Tom Bense no jogo, Adriano Almeida. Uma jogada rápida, um lançamento, como o Gabriel falou. A Ponte precisa tomar cuidado com esses contra-ataques. E agora o Ciel conseguiu dominar bem, aparecer ali do lado direito do ataque do goleiro Luan, mas na hora de finalizar, um chute longe para fora, melhor para Macaca que tem tiro de meta. Eu dizia sobre a briga que aconteceu entre os torcedores da Ponte e do Vasco, né? A iniciativa da briga foi toda do Vasco da Gama, da torcida do Vasco da Gama, que antes do jogo estourou bombas em cima dos torcedores da Ponte Preta do lado de fora do estádio, uma confusão toda dentro do gramado, dentro do campo, nas arquibancadas. Nós vimos que quem foi para cima, quem começou a confusão foi a torcida do Vasco. O Vasco não recebeu punição nenhuma, e a Ponte Preta tem uma multa de 100 mil e ainda punição por um perda de mando. Estranho tudo isso, né? Estranho isso, né? O julgamento ele foi só pro lado da Ponte e acho que por isso que tá tentando este recurso e aí vai dentro dos artigos ali para tentar escapar de alguma punição. Que corda sempre estoura do lado mais fraco, não tem jeito, mesmo a camisa sendo igual. Toca a bola lá pelo lado direito, a equipe do Tombense, bola recuada. 30 minutos, vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol CBN Campinas. 30 passados deste primeiro tempo de bola rolando em Muriaé, 35ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. O placar está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Tombense. Também 0 para a equipe do Tombense. Fábio Chaime. Cabela, intensidade aqui no nosso interior paulista que está em festa, hein? E você conhece bem a região ali. O 15 de Piracicaba é campeão da Copa Paulista 2022. Há pouco, mesmo fora de casa, o 15 bateu o Marília por 3-2 no Bento de Abreu e ficou com o título. É o bicampeonato do Ioquim na competição. O 15 também havia conquistado a competição em 2016. Já havia ganho o primeiro jogo por 3-1, volta a vencer agora por 3-2 lá em Marília, lá no Bento de Abreu. É um lugar difícil de se ganhar jogo lá em Marília. Aí, parabéns pra torcida quinzista, fazendo festa na cidade de Piracicaba e vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Olha só,
Que legal, que bacana. O 15 administrativamente tem já alguns anos, né, uma política bem sólida de montar times interessantes e conseguir aí, né, resultados expressivos para um calendário do ano inteiro. Isso é muito importante. E em cima disso que você falou, nós estamos lembrando que a Ponte Preta disputa a Série A2 no ano que vem, tem 15 de Piracicaba lá. Administrativamente o 15 sempre muito bem, monta boas equipes e não consegue acesso. É o alerta que tem que ser feito para a Ponte Preta, né, Gabi? Apenas 2 times, né, conquistam acesso, não precisa chegar numa final, não é fácil, é um regulamento que você enfrenta todas as 20 equipes, então tem que planejar muito bem. Escanteio para Macaca, o Elvis da cobrança fechadinho, sobe a zaga para fazer o quadro. Opa! Jean Lucas foi chutar a bola bateu no braço dele, estava em cima da linha da grande área, o árbitro mandou seguir o jogo. O árbitro estava na frente dele, hein? Na frente ali. Na cara dele. E o Jean Lucas abriu os braços como quem diz, não tinha o que fazer, ele chutou, sabe quando tá com espana, Cabela? Espanou mais ou menos e bola isso. no braço é uma confusão, né, Cabela? Rapaz, e ali não é a barriga, hein? Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Durante essa semana, na final da Copa do Brasil, né, entre Corinthians e Flamengo, que fizeram uma confusão de onde é a barriga e onde é a mão, não? Eu vou falar você, hein? Brincadeira, gente, que coisa. 33 minutos e meio deste primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. Tocando a bola ali, a equipe do Tombense tem uma falta para a equipe de Minas no campo defensivo. Já cobrado. Faz o giro, a jogada, a tijolada ali, né? Pro Manuel. O Manuel, ele dominou. Eu acho que ele tá com a mão na barriga, não foi do encontrão ali com o Leonardo, foi da bolada, viu, Adriano Almeida? E agora os dois jogadores, tanto o Manuel como o Felipe Amaral, né? Se eu não me engano, é quem tá caído ali. E com muitas dores, na verdade, o Leonaldi. E os dois vão precisar de um atendimento médico ali. O jogo vai ficar parado por alguns segundos ou até minutos. Então vamos aproveitar e chamar o Rafael Pio, que tem mensagem, né, Pio? E é isso, cada vez mais gente chegando no YouTube da CBN Campinas, Cabelo. O Carlos Henrique tá dizendo, vamos Ponte Nega Véia! E ele completa dizendo que a barca de dispensas na ponte vai ser enorme. João Rossi, melhor transmissão de Campinas. E aí ele diz o seguinte, infelizmente tem muito jogador que não traz alegria pra ponte. Quem diga o Bárcia, porque até agora não disse pra que veio. E aí nesse lance exatamente que você acabou de narrar, o João Rossi diz, cadê o VAR? Tem hora que é melhor nem chamar, né? Vai entrar discussão em cima de discussão, todo mundo discute, não se resolve nada e vambora. Vamos seguindo, né? Não precisa de VAR. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Como é que é, Gabi? O problema é a falta de critério nesses lances, né? De bola no braço, porque primeiro bate em uma posição do corpo e depois na mão não dá mais, mas se ele conseguir ajeitar essa bola, se mudar a trajetória, então... Mas esse tipo de que você tem de análise a ser feita, o árbitro tem fração de segundo para fazer ali dentro do campo. Fração de segundos. E aí o VAR tem... Pelo amor de Deus, a bola cruzada! Ô, Guilherme Rembe! Que é isso? A bola chegou ali na área, ele foi dar um bico na bola e jogou pra trás ali, Adriano Almeida. Não, o pessoal do Tombense tá querendo entregar tudo hoje, né? Tá com sono, eu acho que comeram uma feijoada umas 2 horas da tarde. O Guilherme Rende agora foi dar um chutão, ela foi pra trás, também espanou e quase pega o Felipe Garcia desprotegido, mas a bola não foi em direção ao gol. É que a bola não pegou força, né? A bola não pegou força, ela pegou um efeito e não foi com força. Pra sorte do Tombense, que foi a feijoada regada a pão de queijo, não é possível, né? Gabi, a gente falava a respeito da situação do VAR, né? Do critério. Do critério. E o VAR que tem tempo pra ver a imagem, pra analisar, ele acaba fazendo vistas grossas, talvez? Ou fica interpretativo todo o lance, né? Por isso que gera um pouquinho de confusão, porque você pega 2 lances parecidos, um é pênalti, o outro não, então é isso que a gente questiona, né? A falta de critério no futebol brasileiro. Em Macaca para o campo de ataque o Amaral. Amaral inverte a jogada para o Echaporã lá pela esquerda de cabeça. Ele ajeita com o Arthur. Arthur já coloca no gramado. Busca o espaço no campo do lado esquerdo. O Galdino vai para cima dele ali. Ele encarou, foi para a tabela com o Echaporã.
Eu cantei a jogada, Chaporã, era tabela, o Arthur saía lá na ponta esquerda sozinho. Ele recua no campo defensivo, começa de novo. O Mateusão despacha na ponta canhota lá para Chaporã, faz de domínio. Não, era o Arthur que estava lá. Com a sua vasta cabeleira, a bola vai para fora, só arremesso manual. De graça para a equipe de Tombos. 0-0 o placar do jogo Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Viva bem em Valinhos. Conheça o Milão Residencial, o mais novo lançamento alto padrão da cidade. Acesse milãoresidencial.com.br. 37 minutos e 20. É o primeiro tempo, 0-0, placar do jogo. Vai tocando a bola a equipe da Macaca. Ali pelo meio com o Amaral. Amaral recua no campo defensivo, no círculo central do gramado com o Matheus. Matheus Silva vem carregando a ponte para o campo de ataque. Marcação encosta, ele volta lá pela esquerda. Fábio Sanches já recebe, domina, devolve com o Arthur. Lá rente a lateral do campo. Vem pelo meio, tenta o lançamento por baixo. Jean Lucas corta, já rola. Vem pelo campo de ataque. A equipe do Tombense. Lá pela direita, Ciel com ela. Dominou, pintou cruzamento. Vem pelo intermediária. De graça para Macaca, fica pedindo uma falta ali do Mateusão. O Matheus não estava nem olhando para o jogador da equipe do Tombense. Foi um encontrão ali, não é? Foi um encontrão ali, ficou sentindo o que quer, Adriana. Um lance fora da bola, né? A bola ainda estava pelo lado direito antes de cruzar. O Matheus realmente tá com sinais de que não fez nada e deve ter sido uma lesão realmente sozinho. Agora a gente consegue pelo replay ver, me pareceu uma torção de tornozelo, viu, Cabela? E agora com muita dor. Vamos ver se vai dar pra voltar, o que é. Torção de tornozelo sozinho desse jeito, quando torce, meu Deus. Vai, a perna dele ficou meio no gramado, né? E aí acabou o corpo virando, mas já tá recebendo atendimento médico. Cabela, 38 minutos de uma Ponte Preta que segue melhor que o Tombense, só que tem um problema. O Elvis sumiu na partida. Elvis não articula, não finaliza. Você falou que ele estava bem. Estava bem no começo, né? Depois sumiu na partida, então não se vê mais o Elvis. E aí, com o sumiço do Elvis, a bola não chega no Ribamar. Então o Ribamar não consegue finalizar, não consegue fazer um cabeceio. Então você já não tem o Luca na partida de hoje. O Elvis some, o Ribamar não consegue fazer nenhuma jogada, a Ponte não finaliza. Então por isso que tá 0-0. É uma Ponte Preta que fica com a posse de bola, que vai tentando encontrar espaços, 10 jogadores de linha do Tombense atrás do meio-campo. Então é necessário mais movimentação dos atletas e é necessário finalização. O Elvis precisa chamar a responsabilidade e acionar mais o Ribamar. 39 minutos e meio, tá saindo de campo ali, amparado pelo massagista. O que quer? Deixa o campo ali, atendimento fora do gramado. Não tem maca lá não, Bri? Pelo jeito não. Acho que não tem maca lá no Soares e Azevedo. Olha a Ponte Preta tocando a bola ali em cima da linha divisória do gramado. O Matheus recua no campo defensivo com o Fábio Sanches. De perna direita, breca ali pelo meio campo, devolve com o Matheus Silva, que vem para o campo de ataque pela direita. Ele vem carregando a Ponte mais uma vez no campo de ataque. Lançamento feito na área. Era pro Chaporã que entrava atrás da zaga. Sobe o zagueirão para fazer o corte, sobra de bola com o Ednei. Dá um bico nela, despacha, sai jogando lá pela direita com o Galdino, já faz o passe com o Ciel. Domina lá na direita, marcação para cima dele, Ponte Pretana, roubada de bola, sai jogando a Macaca. Lá pelo lado dele tenta a fita, perde a bola Ponte. A bola recuada ali, tenta jogar mais uma vez o Galdino, escorregou, foi programado, é falta que favorece o Tombense. Vamos girar? Tempo e placar do jogo no Futebol CBN Campinas. 40 minutos e meio de bola rolando, primeiro tempo de jogo, 35ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Estádio Soares e Azevedo em Muriaé. Placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Tombense. 0 também para a equipe do Tombense. Central da bola, Fábio Scheibe. Amanhã, pela Série A do Brasileiro, tem Clássico Paulista no Allianz Parque. O líder Palmeiras recebe o São Paulo às 4 da tarde. Às 6 horas da tarde, no Newton Santos, no Rio de Janeiro, Botafogo encara o vice-líder Internacional. Na segunda-feira, o Santos vai até Bragança Paulista para encarar o Bragantino. Opa, deixa comigo, 41 minutos de bola rolando deste primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. Sai jogando a Macaca com Fábio Sanches, despacha lá pela lado esquerdo, lançamento feito. Prechaporã dominou, escapou da marcação por baixo, Ednei. Chega por baixo para fazer o corte. O toque é feito lá pela direita, o último a cortar a bola foi o Arthur, bola para fora, já fez a cobrança. A equipe do Tombense se mantém no campo de ataque, Ciel, toca a bola, Galdino, vem na dividida, por baixo, na roubada de bola, ela vai sobrando para Macaca no círculo central do campo. Guilherme rende, por baixo também vai na dividida, sobra com ele, a bola sai trabalhando com o Keké. Tá tudo bem o Keké de volta em campo ali. Vai trabalhando mais uma vez
vez a equipe do Tombense no campo defensivo. Ednei rola a bola do lado, chega por baixo a ponte, na recuperação de bola, Ribamar deixou curtinho com o Elvis, vem carregando, buscando alguém, encontrou pela direita o Leonaldi, livre de marcação, entrou na grande área, preparou cruzamento da área para fora do gol. E eu não sei se ele tentou cruzar e errou, ou se ele olhou o goleiro adiantado e tentou bater por cima do goleiro. Foi pra fora, quase gol da Macaca, Adri. É difícil saber, só perguntando pro Leonaldi mesmo, mas seria um golaço, porque ele pegou com o lado do pé, o lado interno do pé, e aí essa bola subiu, o Felipe Garcia estava adiantado, quase que ela foi morrer lá no ângulo. Pra sorte do Tombense, só tiro de meta e segue 0-0. Fala, Gabi. É o chutamento, né? Meio chute, meio cruzamento. Aí não fez nem bem uma coisa nem outra. Eu chamei ele pra falar porque isso daí é a marca dele quando ele ficava ali atrás da meta. Foi um chutamento. Toca a bola aqui do Tombense na saída. Briga ali o Amaral, aperta a marcação, sobra de bola com o Manuel. Ele volta a bola com o Guilherme Rende. Já domina a bola, aperta a direita, bota ali pela intermediária. Por ali quem chega é o Zé Ricardo, que já inverte a jogada lá pela direita com o David. David domina. Marcação do Chaporã pra cima dele. Volta com o Ednei. Ednei domina a bola. Rola a bola pelo meio. Vai trabalhando a saída de bola. A equipe do Tombense vai buscando espaço de um lado e outro. Toca mais atrás. Vão morto o zagueiro que é o Marcondes. Bota pela esquerda. Chega por ali, o Jean Lucas domina, rola com o Guilherme Rende. Ponte Preta toda fechadinha pelo meio. Não correu riscos a Ponte Preta em todo o jogo, né, Gabi? Não, em nenhum momento o Tombense conseguiu todo ficar... primeiro tempo, o jogo ainda não, né? Em todo o primeiro tempo o Tombense não conseguiu ter o controle do jogo, pressionar, finalizar com perigo. O Luan não precisou fazer nenhuma intervenção. Por outro lado, a Ponte ficou com essa posse de bola, mas não conseguiu finalizar com perigo. Controlou o jogo, mas precisa finalizar mais. Olha a Macaca no campo de ataque, ali pelo meio com o Elvis, já domina o Norberto, boa paulada, tá tudo bem com ele, já tá em pé, lá pela esquerda quem recebe é o Arthur, domina, coloca no gramado, puxa pelo meio, a marcação acompanha, ele vem buscando espaço pela intermediária, recua com o Amaral, faz o domínio pertinho do círculo central do gramado, devolve lá pela esquerda, mais uma vez trabalhando a Macaca, Amaral fica com ela, busca espaço ali pela meia, botou na frente, o lançamento na ponta direita pro Norberto, no peito, recebe, domina, coloca no gramado, encosta a marcação do Emanuel pra cima dele, ali pertinho do escanteio, encara a marcação, devolve mais atrás com o Matheus Silva, zagueirão que vem pro ataque, bota a bola com o Norberto, mais uma vez foi pra tabela com o Leonaldi, girou, o corpo escapou da marcação do Guilherme Rende, bota mais atrás com Fraga, Fraga rola lá pela esquerda, o Fábio Sanches se apresenta no campo de ataque, vem com Fraga, cuidado aí Fraga, é o último, você é o último aí, viu Fraga? Presta atenção aí, bota a bola pela direita, Matheus Silva com ela para fazer o domínio, rola a bola pela intermediária com o Amaral, bota ali pelo meio, perde a bola no passe errado, recupera a equipe do Tombense, sai jogando, vem pelo círculo central do gramado com o Jean Lucas, encontra ali aberto pela esquerda o Keké, já bota a velocidade, vem Tombense pro campo de ataque, Keké dominou, perna direita, tentou o passe, a bola voltou com o Keké, bola cruzada, Fábio Sanches. Bola para fora, escanteio que favorece a equipe do Tombense, Adriano Almeida. A melhor oportunidade de todo o jogo. O Tombense estava quietinho lá, mas conseguiu um ataque, quase abre o placar nesse finzinho de primeiro tempo. Numa jogada pela esquerda, depois do cruzamento, a zaga da Ponte tira, mas essa bola quase passa pelo goleiro, já passou pelo goleiro Luan Ribeiro, que saía em combate ao que quer, mas aí o Fábio Sanches salva. Só que agora o Tombense tem mais um escanteio, hein? Escanteio pelo lado esquerdo de ataque. Sexto escanteio no jogo, primeiro para a equipe do Tombense. Vai para a cobrança de bola na grande área, levantamento ali fechado, segundo pau. Sobe a zaga da Macaca para fazer o corte. Ela vai sobrando com o Ciel, lá pela direita, dominou, escapou da marcação, pintou cruzamento de volta na grande área, passa por todo mundo. Jean Lucas recebe no bico da grande área, do lado esquerdo, perna direita batida, explodiu bem em cima do Norberto. A bola subiu, desceu o Elvis, faz a marcação para cima do Jean Lucas. Jean Lucas se dá bem, escapa, vem pelo lado esquerdo, fez a finta, carregou a frente da grande área, foi pra tabela, recebe de volta, Matheus Silva por baixo do quarto, bota pra fora. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Manuel tomou uma distância ali gigantesca. Mais 3. Para fazer a cobrança com as mãos, lá na grande área, jogou lá na pequena área, sobe de cabeça, a bola tá viva lá pelo meio, Matheus Silva, faz o quarto tiro, perigo, Amaral, bota a bola do lado, sai trabalhando a equipe da Macaca e Chaporã, fica com ela dominada, passou lotado ali para receber o Ribamar. Ribamar passou lotado para receber, Chaporã demorou, mas recebe a falta ali pelo círculo central do campo, André. Ficou no lucro até o Echaporã, porque ele segurou um pouquinho demais a bola e aí o Marcondes cercou, acabou fazendo a falta. A Ponte Preta deve ter um último ataque antes de terminar o primeiro tempo.
Vamos a 48, já estamos com 46 e 40 deste primeiro tempo, reta final do primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. O Galdino vai lá, é o Ciel, vai lá, chuta a bola mais atrás ali na frente do Elvis, o Elvis com toda a velocidade de uma tartaruga vai lá pegar a bola, bota a bola lá no mesmo lugar para fazer a cobrança da falta. É falta para Macaca, Elvis despacha lá pela ponta esquerda para o próprio Chaporã. Dominou. Ali não era o Chaporã, era o Arthur que estava lá. Ele fez o domínio mal, bola para fora, só tiro de meta. A equipe do Tombense, último giro do ponteiro deste primeiro tempo, já passamos de 47, 0-0 é o placar do jogo. A reposição de bola, Felipe Garcia, o goleiro está por ali para fazer a saída, não quis sair curto não, despachou, deu um bico na bola, joga para o campo de ataque, no meio do caminho ela sobra ali no campo defensivo, ainda, Guilherme Rende, domina a bola, carrega pelo ciclo central do gramado, dá um bico nela, bota no campo de ataque para ninguém. Luan agradece para ficar com ela. Fica com ela, Luan, goleiro da equipe da Macaca, substituindo o Kaique França nesta tarde em Muriaé. 47-40 vai terminar o primeiro tempo. 0-0 neste primeiro tempo. Daqui a pouquinho, todo o segundo tempo, tem o central da bola com Rafael Pio. As informações do voleibol no Mundial o Brasil acaba sendo derrotado no final, todos os detalhes para você e muito mais sobre toda a rodada da Série B também. Bola para fora, linha de fundo, tá dando escanteio ou ele vai dar um ponto final, hein? Deu escanteio, Dri? Escanteio. Mandou cobrar. A Ponte vai ter ainda uma chancezinha aí, já passa dos 48, Elvis na bola. Ele deu mais 3, já estamos com 48-15. Elvis na cobrança do escanteio, aumenta o volume, torcedor da Macaca, vem comigo. Vem bola pra grande área, o Elvis está na cobrança, aperta a direita, levantamento, vem pelo meio, sobe a zaga. Pra fazer o quarto e tira o perigo de lá, bola vai sobrando pela direita, o Fraga briga ali com o Ciel. O Ciel leva melhor, ajeita na perna da canhota, despacha pro campo de ataque, quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo em Muriaé. Ponte Preta. 0 para Macaca. Tombense. Também 0 pro Tombense. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Rafael Pio. 5 horas mais 18 minutos, intervalo de jogo em Muriaé, Minas Gerais. Tombense e Ponte Preta vão empatando pelo placar de 0-0. Dri, saída dos jogadores, obviamente, muito tranquilas, claro, aquele papo, mas um 0-0 sempre gera muita conversa na saída do gramado, né, Dri? Ah, com certeza. E o Hélio dos Anjos deve dar um chacoalhão nesse intervalo, porque a Ponte Preta começou bem, mas depois o ritmo caiu. E tá um jogo que dá pra Macaca fazer pelo menos aquele 1-0, viu, Pio? Não tenha dúvida disso. Daqui a pouquinho a Adri volta aqui no Futebol CBN Campinas. Gabi Castro, o seu destaque do que será o comentário desse primeiro tempo de Ponte Tombense 0-0, Gabi. Foi uma Ponte que controlou as ações, chegou a ter 75% de posse de bola, muitos cruzamentos, mas poucas finalizações. Com Elvis e Ribamar sumidos, o 0 foi o protagonista. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e aí o Gabi Castro vai eleger quem foi o craque desse primeiro tempo. De até aqui, Tombense 0, Ponte 0. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Conheça o Milão Residencial. Acesse milãoresidencial.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Alô, pessoal de Campinas, o Haddad tem mensagem especial para você. Nós temos propostas que vão mudar a sua vida para melhor. Nós vamos criar institutos estaduais de educação e hospitais dia.
Os hospitais dia serão em Campinas, Amparo, Limeira, Mogi Guaçu e São João da Boa Vista. Experiência, competência, sensibilidade. Vem comigo e com o presidente Lula mudar São Paulo e reconstruir o Brasil. Vote 13. Coligação Juntos por São Paulo. Federação PT, PCdoB e PV. PSB, PSOL, Rede, AGir. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Há mais de 20 anos, o Nordeste é governado pelo PT de Lula e Dilma ou por aliados do PT. Onde é que morrem mais crianças de fome no Nordeste? Onde é que tem mais crianças saindo da escola no Nordeste? Ô Lula, vocês governaram o Nordeste por décadas. Onde é que tem mais analfabeto no Nordeste? Onde é que tem mais desemprego no Nordeste? Lula, por que você não mudou essa situação? Nós nascemos para ser o mais pobre em tudo. Lula, a culpa é sua. Coligação PLPP e Republicanos. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Bolsonaro finge defender o cidadão de bem, mas só anda com gente do mal. Flor de Lis, assassina do próprio marido. Guilherme de Pádua, assassino de Daniela Pérez. Goleiro Bruno, matou a mãe do próprio filho. Gabriel Monteiro, abusador de menor. Doutor Jairinho, acusado de matar uma criança. Assassinos, milicianos, criminosos. Cuidado, esse é o time Bolsonaro. Central da Bola. Tombense, Ponte Preta. Rafael Pio. 5h23, intervalo de jogo lá em Muriaé. Ponte e Tombense vão empatando por 0-0. Fábio Scheibe, jogos desse final de semana pela Série A do Campeonato Brasileiro e trazendo mais uma vez a informação para quem está chegando agora. Goiás e Corinthians, jogo suspenso pelo STJD, Fabião. Pois não, Rafael Pio, 32ª rodada que deveria começar às 7 horas da noite com Goiás e Corinthians, mas o jogo foi suspenso pelo STJD devido à divergência entre o STJD e a Justiça Comum sobre presença de torcida visitante, no caso do Corinthians, no estádio. Mas a rodada prossegue nesse sábado ainda com 2 jogos. Às 8h30 da noite, na Arena Independência, tem América Mineiro e Fortaleza. No Maracanã, o Flamengo recebe o Atlético Mineiro. Amanhã tem Clássico Paulista no Allianz Parque. Às 4 horas da tarde tem Palmeiras e São Paulo. O Ceará recebe o Cuiabá no Castelão. Às 6 horas da tarde, o Botafogo recebe o Internacional no Newton Santos e o Juventude pega o Atlético Goianiense. O Avaí recebe o Fluminense às 7 horas da noite na Ressacada e às 7 horas da noite também tem o clássico paranaense entre Atlético Paranaense e Curitiba na Arena da Baixada. A 32ª rodada se encerra na segunda-feira com Bragantino e Santos no Nabi Abichedi às 8 horas da noite. Antes de voltar para você, Pio, tem uma notícia preocupante para a seleção brasileira, hein? Há 37 dias para a abertura da Copa do Mundo no Catar, problema à vista para Tite. Neste sábado, na vitória do Tottenham sobre o Everton, o atacante Richarlison foi substituído e deixou o estádio de muletas após sofrer uma lesão na panturrilha esquerda. Chorando muito, em entrevista, Richarlison disse que teme ficar fora do Mundial. Pio. Notícia realmente muito preocupante, né? Inclusive, essa semana a gente falava, ontem a gente trazia no CBN Esportes sobre o Kanté, que está fora pela seleção da França, e o Fábio Scheibe trouxe alguns também que podem ficar fora da Copa, ou que são dúvidas ainda para a Copa do Mundo, e agora o Brasil não tinha ninguém na lista, tinha o Guilherme Arana, que já era confirmado, né? Mas dúvidas ninguém, infelizmente surge essa informação aí em relação ao Richarlison. Voltando para Muriaé, voltando para o assunto Ponte Preta e Tombense, o Gabi Castro vai eleger agora o craque
do jogo. E aí, Gabi, quem se sobressaiu nesses primeiros 45 minutos de jogo? Olha, Rafael Pio, nos primeiros 25 minutos, a Ponte demonstrou aqui que iria vencer a partida, queria sair na frente, e aí já tinha vários nomes que estavam se destacando, porque o começo o Elvis foi muito bem, porque o Arthur e o Chaporã estavam aparecendo pela esquerda. Aos poucos foram sumindo, os candidatos a craque também foram sumindo. Então, como a Ponte teve mais posse de bola, como tentou mais cruzamento, eu vou dar... A minha análise vai ficar para o meio para frente. Então, uma menção honrosa para o Fábio Sanches, porque tirou uma bola praticamente em cima da linha, então conseguiu deixar o Tombense com 0 no placar. Então, o Fábio Sanches foi muito bem, poderia ter sido um craque desse primeiro tempo, mas como a Ponte teve volume de jogo durante boa parte do primeiro tempo, demonstrou muita vontade, muita garra, muita determinação, eu vou dar o meu craque do primeiro tempo para o Leonaldi, que está fazendo uma função diferente no jogo de hoje, está substituindo muito bem o Alisson aqui pelo lado direito, então defensivamente está tendo trabalho, porque é o Keké que cai por ali, que é o principal jogador do Tombense, que é rápido, que é veloz. Então o Leonaldi precisa ficar atento na parte defensiva, cumpriu com isso e foi bem ofensivamente também, deu aquele chutamento, meio chute, meio cruzamento, quase marcou gol, fez algumas tabelinhas interessantes com o Norberto. Então, pelo resumo da ópera, o Leonaldi fica como o melhor deste primeiro tempo. Leonaldi, segundo Gabi Castro, o melhor da primeira etapa de Tombense 0.0. Haddad, depois que foi prefeito não voltou. Nem saudade ele deixou. Hoje tá jogando pedra, parece que não se lembra da lambança que deixou. Ciclovia que não serve, que a saúde não andou, que aumentou o meu busão e a segurança piorou. Na greve dos professores, só no céu ele entregou, que foi o pior prefeito e o povo reprovou. Coligação São Paulo vai demais. Você valoriza seu dinheiro e gosta de fazer bons investimentos? Conheça o Milão Residencial, o mais novo lançamento na cidade de Valinhos. Um condomínio em uma área única na cidade, com apartamentos de alto padrão de 84 e 132 metros quadrados, com lazer premium e possibilidade de alta valorização na entrega por sua exclusividade. Acesse milãoresidencial.com.br e saiba mais. Chama do 13! Campinas, Socorro, Louveira e Tupi. É 13, Haddad, é 13. Limeira, Conchal, Jari, no Jundiaí. É 13, Haddad, é 13. Bragança, Hortolândia, Valinhos, Rio Claro. É 13, Haddad, é 13. Em Piracicaba, Paulínia e Amparo. É 13, Haddad, é 13. Em todo o estado, sim senhor. Haddad é o seu governador. Ligação Juntos por São Paulo. Futebol, Globo CBN. Coligação PL, PP e Republicanos. Quando a verdade da corrupção no governo Lula é dita por adversários, tem gente que desconfia. E se a verdade sai da boca do próprio vice de Lula, Geraldo Alckmin? Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Se até o vice pensa assim, como é que eu vou confiar no Lula? Central da Bola. Rafael Pio. 5h30, agora intervalo de jogo lá em Moriaé, em Minas Gerais, Tombense e Ponte vão empatando por 0-0. Fábio Scheibe, nesse momento, classificação, é claro que matematicamente, se a gente pegar lá a calculadora, a Ponte ainda tem essa necessidade de um pontinho, né? Mas, se a gente levar a projeção em consideração, aí a Ponte já escapou, o Guarani já escapou, enfim, uma situação muito tranquila para os dois. Mas, como que está a classificação nesse momento e principalmente olhando os nossos clubes, Fabião? Pois não, Rafael Pio, a Ponte Preta com esse empate está chegando à 11ª colocação com 45 pontos. Aquele número mágico que elimina qualquer chance de rebaixamento, né? 45 pontos a Ponte Preta neste momento.
O Guarani, que já jogou, está na 13ª colocação com 44 pontos, ou seja, 1 ponto a menos que a Ponte Preta. Na parte de cima da tabela, o Cruzeiro é o líder e campeão com 72 pontos, o Grêmio é o segundo e faz um jogo, aquele jogo chamado de 6 pontos, amanhã com o Bahia. O Bahia é o terceiro, o Grêmio o segundo com 57, o Bahia o terceiro com 56, o Vasco é o quarto, 55, Sampaio Corrêa é o sexto com 52 e o Sport é o sexto com 52. Amanhã tem Vasco e Sport, podendo valer uma vaga no G4 também. E pela parte de baixo da tabela, o CSA, que perdeu ontem, tem 36 pontos, é o primeiro time na zona de rebaixamento, na 17ª colocação. O Operário é o 18º com 34, o Brusque é o vice-lanterna com 32 e o Náutico, o lanterna, tomou de 6-0 do Novo Horizontino ontem, tem 30 pontos na tabela de classificação da Série B, Pio. Valeu, Fábio Scheibe, trazendo aí a situação. E rapidamente, Gabi Castro, só para fazer uma análise rápida dessa tabela, porque algo que a gente comentou muito durante essa semana, Guarani precisa ficar no máximo a 2 posições do Criciúma para se classificar à Copa do Brasil. Ou seja, o campeonato pro Bugre continua bem, né, Gabi? E é difícil, com um objetivo bom ainda. E é difícil, Rafael Pio, por conta da tabela do Guarani, né? Porque você enfrenta fora de casa um Cruzeiro que vem de derrota contra a Vila Nova, contra a Sport. Você enfrenta um Bahia que provavelmente vai estar lutando para conquistar este acesso. E na última rodada o Guarani tem a Chapecoense que está brigando contra o rebaixamento. Então é uma sequência muito difícil para o Guarani. Precisa tentar pontuar fora de casa, pelo menos uma vitória nesses 2 jogos e vencer em casa a Chapecoense. Então, difícil a vida do Guarani para conquistar essa vaga na Copa do Brasil. E agora o Gabi Castro vai comentar sobre essa primeira etapa de Tombense e Ponte Preta. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. E claro, além dessa análise da primeira etapa, também já sua expectativa para todo o segundo tempo, Gabi. Até porque as 2 equipes já estão no gramado, Pio, então foram 2 Ponte Pretas nesta primeira etapa. A primeira até os 30 minutos, muito interessada, brigando, lutando, explorando muito os cruzamentos. E aí você consagra o Ednei e o Marcondes, que são os 2 zagueiros, que são altos, que ficaram bem posicionados. Para este segundo tempo, a postura tem que ser a mesma do início da partida, uma Ponte pegando essa saída de bola, tentando essa recuperação, mas finalizar, tem que testar o goleiro Felipe Garcia, principalmente o Elvis, entrar no jogo, chamar a responsabilidade, o Ribamar também finalizar mais para a Ponte sair com essa vitória e a reabilitação na Série B. Gabi Castro e o comentário do jogo. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook Logos Materiais elétricos.com.br. De volta para todo o segundo tempo de Tombense e Ponte. Opa, deixa comigo, já estamos com 13 segundos de bola rolando neste segundo tempo, 0-0 no placar do jogo, 0-0 placar do primeiro tempo, segundo tempo a bola já tá rolando, a equipe do Tombense toca no campo defensivo, Ednei dá um bicão na bola, despacha para o campo de ataque, faz o lançamento lá na frente, bola vai para fora, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca no campo defensivo. Daqui a pouquinho a Adri vai confirmar, teve troca na equipe do Tombense, daqui a pouquinho ela confirma pra gente, o intervalo de jogo preferiu mexer ali o pivete, na equipe do Tombense, aliás, a Ponte Preta no primeiro tempo, o Gabi, ela foi muito superior à equipe do Tombense, né? Então, a Ponte parece que não mexeu. Aparentemente, a Adri já vai confirmar pra gente. A bola tocada lá pelo lado esquerdo, vem Tombense pro campo de ataque. Lançamento lá pela esquerda, bota a velocidade. Lá do lado esquerdo que chega por ali, o Manuel bota na frente, sassaricou de um lado e outro, deu uma pedalada, bota mais atrás. Vai trabalhando a equipe do Tombense. Pintou cruzamento, a zaga da Ponte faz o quarto no meio do caminho. Vai sobrando ali com Guilherme Rende que recua. Agora sim, tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939.
Primeira alteração do jogo, foi embora o camisa 7, Keké. Sentiu aquela torção no tornozelo no primeiro tempo e deixou o gramado no intervalo. 7, Keké tá fora. Para a entrada do 17, Cleiton. Cleiton, camisa 17, tá no jogo e na Ponte Preta, nenhuma alteração. 1 minuto e 50 deste segundo tempo. A Ponte vem para o campo de ataque lá pela direita. Por ali com o Ribamar. Tenta a finta, cai no gramado, pede falta, o árbitro anota. É falta que favorece a Macaca lá pela meia direita. Mais para a lateral ali do campo do que para o meio. Em cima do Ribamar, Adriano Almeida. O Manuel deu um encontrão no Ribamar. E aí depois quem levou a pior foi o Ednei, porque o Ribamar caiu em cima do tornozelo do Ednei, que tá sentindo um pouco, mas já vai se levantando. Uma boa jogada para a Ponte, a primeira bola parada do segundo tempo. Elvis vai lançar a bola para a área. 2 minutos e meio deste segundo tempo, vem bola para a grande área, o Elvis vai se ajeitando ali para fazer a cobrança, todo mundo fica em cima da linha da grande área. Quem sabe agora, torcedor da Macaca, aumenta o volume do somzão da CBN, vem comigo, é falta para a Ponte, autoriza o árbitro, o Elvis está na cobrança, de perna direita para fazer o levantamento, tá preocupado Felipe Garcia, o goleiro do Tombense, Elvis na bola, levantamento, primeiro pau, desvio de cabeça para fora do gol. Passa sobre a meta do goleiro Felipe, vai para fora, só tiro de meta, Adri. Primeira chance de ataque da Macaca no segundo tempo. Quem subiu ali foi o Leonaldi, desviando de cabeça na entrada da área. Tava longe do gol, tentou uma bola por cima, mas não deu certo. Ela saiu, tiro de meta já cobrado. Passamos de 3 minutos deste segundo tempo. Ednei faz a finta para cima do Ribamar. Bota a bola lá pela esquerda com o Marcondes. Vai sair jogando a equipe do Tombense. Bota no campo de ataque. Lado esquerdo, vem para o campo de ataque. Chega a marcação do Norberto para cima do Cleiton, falta no Cleiton, é falta pro Tombense, já cobrado ali do campo defensivo. Guilherme Rende domina a bola pelo ciclo central do gramado, rola do lado esquerdo, por ali trabalhando com o Jean Lucas, devolve lá atrás, mais uma vez com o Marcondes, dá um bico na bola, lado esquerdo, Manuel recebe do peito, coloca no gramado, Leonaldo encosta na cobertura, ele bota no Jean Lucas mais uma vez, em cima da linha de desordem, recua com o Marcondes, vai tocando a bola Tombense, lançamento do zagueiro no campo de ataque da ponta direita, David, recebeu, dominou, cruzamento, rasteiro para trás, chega por baixo para fazer o corte, o Matheus Silva, ele antecipa a jogada, ele sai lá da direita, vem para a esquerda para antecipar a jogada, arremesso manual já cobrado pelo Tombense, fica com ela no campo de ataque, a equipe de Tombos vai tocando a bola, o Jean Lucas com ela, preparou o cruzamento na área, sobe, Matheus Silva mais uma vez, estava lá para fazer o corte, ela sobra no Elvis, faz o domínio de 3 dedos, bota na frente, categoria, Chaporã, bota pro Ribamar que domina, marcação encosta, ele tenta a devolução pelo meio, chega por baixo o Marcondes para fazer o corte e sai jogando de volta a Tombense no campo de ataque pela direita com o Jean Lucas, carrega por baixo, tem marcação, Fraga, corta, toca a bola com o Elvis, devolve no Fraga, ali pela meia esquerda, campo defensivo, vem atravessando a linha divisória do gramado, bota lá pela direita, lá do outro lado que chega Norberto, carrega a Ponte Preta pro campo de ataque, lado direito Norberto, preparou o chute de longe. O que tem ali por perto de Muriaé, hein? Essa bola caiu fora da cidade. Não é por perto não, viu? É por longe, por longe, uma cidade longe. Caiu lá em Tupi, é perto ali, será, Adri? Ai, desconheço, hein? Olha, eu não conheço nada daquela região. Belo Horizonte, na dúvida é Belo Horizonte. O Pio conhece bem a região ali. O Pio conhece até a coxinha do estádio lá. Pois é. Não esse, mas o outro. 5 minutos e bola rolando deste segundo tempo, sai jogando a equipe do Tombense, vem pro campo de ataque lá pela esquerda, jogador que ficou caído lá, vinha ali pelo meio, o Zé Ricardo tentando fazer a jogada, mas o jogo tá parado. O que tem na região ali de Muriaé, de Tombos ali, hein, Pio? Não, vou te falar uma coisa, tem muito barranco e muito medo na estrada. Eu vou te falar que a cidade de Tombos é uma delícia, mas o caminho foi uma das piores viagens que eu já fiz. E Paul Gerard estava no volante, então você já pode imaginar. Nossa. Mas a história dos barrancos... Aliás, tá mostrando. Tá mostrando um barranco nesse momento na televisão aqui, né? Tem um torcedor assistindo o jogo. O diretor tá ouvindo a CBN, viu? Tá acompanhando lá do barranco, literalmente, né? Aliás, o barranco é pra ficar encostado, pra descansar, né? Não é isso, Pio? Tem gente que quer que o mundo termine em barranco, né? Pois é. 6 minutos desse segundo tempo, 0-0 o placar do jogo. Matheus Silva bota lá pela direita com o Norberto. Ele faz a finta, ginga, o corpo gira de um lado, de outro, bota na frente o lançamento. É lá pelo lado direito com o Amaral. Amaral faz o domínio, carrega a bola, bota no campo defensivo. Recua de novo com o Fábio Sanches. O Fábio Sanches encontra pela esquerda o cabeludo.
Arthur dominou, fintou, carregou ali pela meia esquerda, tenta a devolução em cima do zagueiro. No bate e rebate chega Guilherme Rende, que passou errado, sobrou com o Amaral, bateu o rasteiro fraquinho pro goleiro fazer a defesa. Felipe Garcia bota a ordem na Casa Mineira ali, Adriano Almeida. O Amaral podia ter tido um pouco mais de calma, né? Ele que tá exercendo também ali uma função tentando atacar, já fez um golaço nessa Série B ali perto, mas não deu certo não, chutinho fraco. Realmente um jogo bem morno nesta tarde de sábado lá em Muriaé, viu, Cabelo? Quando o jogo tá assim, a gente começa a prestar atenção em algumas coisas. Por exemplo, agora a imagem mostrou bem de perto assim, a cabeleira do Arthur. Ele gastou uma grana para aquela cabeleira, ele gastou bem. Olha, eu acho que teve um aplique ali, porque o cabelo do Arthur, ele gostava de usar aquele Black Power, né? Aquele cabelo mais cheio e tudo mais, com personalidade, mas não tinha cabelo suficiente para tantos dreads assim. Pois é. Rolou um aplique ali e agora tá com aquele visual de cantor de banda de reggae, sabe, Cabelo? Ah, muito bem. É quase um Jimmy Cliff da vida. Um Tony Garrido. Tony Garrido, pois é, que beleza. 7 minutos, é da sua minha tia também, essa reggae? Você gosta de reggae? Ah, eu gosto. Sou bastante eclético, viu, Carlos Cabelo? Muito bem, então. 7 minutos e 50, segundo tempo, 0-0, o placar do jogo Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Elvis domina. Quando tentava o passe, o Guilherme Rende por baixo corta. Sobra de bola com o Ednei, faz a finta, devolve no Rende. Rende domina a bola, tem marcação do Fraga pra cima dele. O Fraga comete falta, reclama, diz que não, fala que foi na bola. Mas a falta anotada é falta que favorece o Tombense no campo defensivo com 8 minutos deste segundo tempo. 0-0 é o placar do jogo. Ali o Ednei na cobrança da falta, recua lá com o Felipe Garcia. Um pontinho tá bom para os dois ali, Adriana, é isso? Tá de vontade. Assim, pro Tombense pode ainda faltar alguma coisa, porque vai a 44. Mas, assim, o faltar alguma coisa é para uma combinação catastrófica para colocar o Tombense nessa zona de rebaixamento ainda nesse final de Série B. Agora, para a Ponte é maravilhoso porque escapa totalmente. Matematicamente, já fica tranquila para as 3 últimas rodadas. Olha também se na recuperação de bola com o Jean Lucas, bota ali pelo meio, quem trabalha é Galdino, devolve lá na ponta esquerda, lançamento feito pro Cleiton, chega ali, Norberto, acompanha, bota lá pra lateral, arremessa manual que favorece a equipe de Tombos. Gabi Castro, quando você chegou no estúdio hoje, você disse que qualquer coisa diferente de um 0-0 seria estranho. Você estudou muito o jogo, como sempre acontece. Sim. É um estudioso do jogo que você vai trabalhar, né? E nos seus estudos, aliás, parabéns para os professores hoje, né? Exatamente. Hoje é dia do professor, parabéns aos professores. Aliás, hoje eu fiz uma postagem no Facebook para relembrar, né? Você se lembra do seu primeiro professor? Eu me lembro. Eu coloquei lá, Dona Eunice, na escola Arime Negato, em Americana. Professora Mônica. Mônica. Foi a minha do pré. E quero também já aproveitar minha mãe, minha irmã e minha tia. São todas professoras? Todas professoras. Muito orgulho ter uma família de professores. A Adri também é professora, né, Adri? Não. Ainda não, mas eu pretendo ser. Então, parabéns antecipado. Em seus estudos, você viu esse 0-0, Gabi? Então, né, Cabela, era um empate porque o Tombense empata muito, né, dentro de casa, então tem 7 empates jogando nos seus domínios, a Ponte Preta vem de 3 derrotas, então para poder interromper isso aí, eu tava prevendo uma Ponte jogando fechadinha, com muitos desfalques. Por isso que o empate seria um placar mais previsível. Mas foi uma Ponte que ela tá tentando sair com a vitória fora de casa. Só que ela tá esbarrando numa limitação, numa falta de criatividade. Então, começo do segundo tempo, ele tá mais laical, o Tombense está querendo um pouco mais o jogo, a Ponte segue tentando, mas eu ainda sinto falta do Elvis e do Ribamar. São 2 jogadores que eu queria que fossem mais protagonistas na partida, ficassem mais com a posse de bola, propôssem um pouquinho mais o jogo, pelo menos o Ribamar finalizar um pouquinho mais, que a gente ainda não viu na partida. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 11 minutos deste segundo tempo, bola rolando em Muriaé, estádio Soares de Azevedo pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O placar está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Tombense. 0 também para o Tombense, central da bola, Fábio Scheibe.
Amanhã, grandes clássicos internacionais movimentam a Europa. Pelo Campeonato Espanhol, tem Real Madrid e Barcelona no Santiago Bernabéu. Pela Premier League, tem Liverpool e Manchester City. E pelo Campeonato Francês, no Parque dos Príncipes, tem o PSG de Neymar, Messi e Mbappé contra o Olympique de Marseille. Olha, a Macaca chega com o Leonaldo e rola lá pela direita, se apresentou Norberto por ali, dominou, perna direita, sassaricou de um lado, de outro, chegou marcação pra cima dele, recua. Leonaldo tá do lado pra fazer o domínio, cruzamento na área pra ninguém. Passa por todo mundo, vai pra fora, só tiro de meta, Adriano Almeida. Muito mal agora o cruzamento do Leonaldo, né? A Ponte Preta até consegue chegar, mas quando tá próximo, rodeando a grande área, falta qualidade. Uma precisão nos passes. E é aquilo que o Gabriel tem falado da falta da qualidade do Elvis, que nas bolas paradas tem ido bem, mas na organização das jogadas de ataque ainda tá faltando um pouco. Aí o Fraga ali na recuperação para cima do Galdino, faz o domínio no campo defensivo, a Ponte Preta fica a bola dominada. Bela partida do Fraga, viu? No desarme, impressionante, praticamente perfeito. Eu acho que é a primeira vez que o Fraga joga, pelo menos nos jogos que eu acompanhei da Ponte, nessa posição. É, ele tá jogando mais centralizado. Isso. E o Amaral um pouquinho mais pro lado direito. E ele é o principal marcador do meio-campo. Todas as vezes que ele entrou, ele não era o principal marcador do meio do campo. Na verdade, o Amaral pro lado esquerdo, o Fraga centralizado e o Leonaldo do lado direito fazendo a vez do Alisson. Tá muito bem o Fraga na partida até agora. 12, que veio do 15 de Piracicaba, né? Fraga, que tem uma história no 15 de Piracicaba. Aliás, o 15 é campeão da Copa Paulista, olha só. Toca a bola a equipe da Macaca no campo de ataque ali com o Fraga. Olha o Fraga, rola a bola pelo círculo central do gramado com o Amaral, que encontra na ponta direita, aberto, Norberto chega por ali para fazer o domínio, de perna direita, cruzamento na área, sobe de cabeça Marcondes, tira o perigo, era sobre com o Matheus Silva, mantém a Macaca no campo de ataque, quem sabe, torcedor da Ponte agora, vem Ponte Preta para cima, Matheus Silva de longe, bateu pro gol, pega o goleiro! Enfiou o pé na cara da bola lá no meio campo, Matheus Silva. O Garcia caiu para fazer a defesa ali no meio da pequena área, Adriano Almeida. Uma bola que efetivamente vai no gol. Tudo bem, foi longe, mas foi um chute forte, um chute que deu um certo trabalho aí pro goleiro do Tombense, que agora já repõe 0-0 em Muriaé. E vem pro ataque pela esquerda, trabalhando com o David. Já botou na ponta direita. Não, a bola não chegou lá porque o Arthur Cabeleira faz o corte. Volta a bola com o Chaporã, domina, faz a finta por baixo. Guilherme Rende recupera, bola espirrada. Sobra com o Arthur, devolve pelo círculo central do gramado com o Elvis, que encontra aberto lá pelo lado direito. Mais uma vez o Norberto, que vem no ataque. A Macaca desce lado direito, 14 minutos. Cruzamento na área, passou por todo mundo, sobrou com o Chaporã, devolveu na entrada da área. Passe errado. O Elvis estava por ali, a bola foi longe dele. Quem está jogando é ali pelo meio, era o Zé Ricardo. Fez o passe errado, retribuiu o presente ali pro Leonaldo. Já bota lá pela direita com o Norberto. Recebe, domina, o lateral da Ponte Preta que vem pro ataque, devolve na ponta direita com o Leonaldo. Pintou o cruzamento rasteiro por baixo, chega a zaga do Tombense. Para fazer o quarto, tem mais uma boa chegada da Macaca, Adriano Almeida. Depois do cruzamento do Leonaldo, que procurava o Ribamar, e aí os dois depois conversam, tentando encontrar um ajuste, porque o Ribamar tá no meio dos dois zagueiros do Tombense e assim vai ficar um pouco mais difícil. Tem que se posicionar um pouco melhor também o camisa 14, atacante da Macaca, a Ponte desce. Arremesso manual cobrado do Norberto, bola devolvida para ele. Pintou cruzamento fechado, pega o goleiro Felipe Garcia. Bota a ordem na casa do Tombense. Gabi Castro. Os jogadores estão com uma vontade, hein, Gabi? Principalmente quando a bola sai pela lateral, pelo escanteio, há uma demora para fazer esta cobrança. Os primeiros 5 minutos o jogo ficou lá e cá, com o Tombense que parecia ter uma postura diferente, mas aos poucos a Ponte já foi controlando novamente, principalmente com o meio-campo hoje que está funcionando do seu trio, com o Amaral, o Leonaldo e o Fraga. O problema é que do meio para frente continua a falta de criatividade e a falta de finalização. Por isso que a Ponte é melhor, mas o 0 não sai do placar. 15 minutos, você ouviu o toque CBN marcando 15:40 deste segundo tempo. Toca a bola Tombense no campo de ataque pela direita, mais uma vez com o David. Recua com o Guilherme Rende, que rola a bola pelo meio com o Zé Ricardo. Domina, gira o corpo, bota lá pelo lado esquerdo, que vem pro campo de ataque, zagueirão Marcondes. Ajeita na perna canhota, fez o passe com a direita, rola pelo meio. Jean Lucas devolve. Cleiton tava por ali, Marcondes já faz o domínio de novo. Volta um pouquinho mais no campo defensivo com o Ednei, domina, Guilherme Rende recebe pela direita. Ele busca espaço para fazer o lançamento na ponta direita, direto para fora.
o lançamento era pro Jean Lucas, mas não foi pro Jean Lucas, não foi nem pro auxiliar, nem pro o Bruno Pivetti, que tava ali na lateral, não foi pra ninguém, só arremesso manual pra Macaca. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Viva bem em Valinhos. Conheça o Milão Residencial, o mais novo lançamento alto padrão da cidade. Acesse milãoresidencial.com.br. 16,5, pois não, Gabi? E o Tombense com muitas dificuldades após a saída do Keké, lesionado, né? Que foi o principal jogador do primeiro tempo, principalmente nos contra-ataques, né? Pelo lado direito, entrou o Cleiton, 34 jogos, tem apenas um gol com a camisa do Tombense, jogador que vem emprestado do Atlético Paranaense, com dificuldades também para chegar nesse campo de ataque. Desce lá pela esquerda, Manuel, volta ali pelo meio com Cleiton, faz o domínio, finta bonita, carrega pela meia esquerda, fez a tabela com o Zé Ricardo, enfiou a bola lá pela ponta canhota, Leonaldo se estica para fazer o quarto, botou para fora, Manuel que favorece a equipe do Tombense, se mantém no ataque lá pela esquerda, 17 minutos deste segundo tempo, 0-0, placar do jogo. Remesso Manuel cobrado, por baixo quem faz o corte é o Fraga, bota para fora, é outro Manuel que favorece o Tombense, mais uma vez o Manuel tá por ali, faz o arremesso da contramão, começa atrás com o Marcondes toca na bola, ali pelo meio era Zé Ricardo que chegava, recua com o Ednei no campo defensivo, ele vem pelo círculo central do gramado, carregando a bola, já botando no campo de ataque, tem marcação do Ribamar, ele fez a tabelinha com o Jean Lucas abre lá pela esquerda com o Cleiton bota no ataque com o Ciel, domina Ciel, carregou a bola ali pelo meio, pintou levantamento na área, sobe de cabeça o Arthur, ela sobra com o Elvis que fez o passe de primeiro, lançamento para ninguém, sobra de bola ali pelo meio com o Ednei domina a bola, rola do lado com o Guilherme Rendes, Jean Lucas fica com ela, faz o domínio, o Amaral acompanha, vai na caça, lançamento feito lá no ataque, Norberto chega por baixo para fazer a roubada, sobra de bola com o Leonardo e sai jogando errado para a equipe do Tombense, novamente vir para o campo de ataque, ali pela meia, sobra de bola, Zé Ricardo na frente da grande área, batida, explodiu em cima do Fraga, aí tocando a bola com o Tombense, vai mandando ali no campo de ataque, Everton Galdino. Esse ganhou o leitão inteirinho assado, viu, Adriana Almeida? E já vai fazer amanhã naquele almoço de domingo, com certeza, viu, Cabela? Agora uma informação, já que o jogo tá meio morno, não tem muito ataque. Não dá nem passar o leitão. Tão morno que tá. Precisa de um forno bem mais quente do que esse jogo aí pra assar um leitão que ele ganhou agora depois desse chute. Mas falando um pouco da artilharia da Série B, o Luca é o artilheiro da Ponte Preta e é o vice-artilheiro da Série B. Hoje ele não está em campo por conta de um desgaste físico. A expectativa é que até quinta-feira que vem, no jogo contra o CSA no Majestoso, ele se recupere. O Luca tem 14 gols nessa Série B. Disputa ainda a artilharia, mas o principal nome hoje e o artilheiro é o Poveda. Segura aí, Dri. Vem Alves com ela ali pelo meio, a ponte no ataque. O Elvis preparou de longe, bateu em cima do zagueiro. Pode completar, Adriana Almeida. O Poveda, Gabriel Poveda do Sampaio Corrêa, tem 18 gols. O Luca tem 14 e divide a vice-artilharia com o Diego Souza. Faltando 3 jogos aí para o final da Série B, eu imagino que o Luca vai ficar realmente com esse posto de vice-artilheiro da competição. Difícil conseguir aí fazer 5 gols e ainda considerar que o Poveda não vai mais balançar as redes nas 3 últimas rodadas. Toca a bola, ponte, Chaporã e Arthur é Chaporã, faz o domínio, esse Chaporã vai encaminhando com a bola, tem marcação para cima dele, gingou de um lado, de outro, quase que ele sai com a bola toda. Chegou ali por baixo o Everton Galdino para dar um bico na bola, botou para fora o Manuel que favorece a equipe do Macaca. 19 minutos e 50 deste segundo tempo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Você viu o toque CBN marcando 20 minutos desse segundo tempo. 0-0 o placar do jogo. Bola recuada lá com o Luan. Goleiro Ponte Pretano e perto da canhota, despacha a bola para o campo de ataque. Bota lá no campo de ataque, o lançamento foi feito, Ribamar. Bola quica no gramado, ele vai acompanhando. Quem acompanha ele é o Zé Ricardo, comete falta, o Ribamar. Falta já cobrada pelo Tombense. Zé Ricardo com ela. Faz o domínio, bota atrás, faz o recuo. Começa de novo com o Marcondes. Marcondes lá pelo lado esquerdo, fez o passe com o Manuel. Manuel recebe de volta a bola, vai tocando a bola ao Tombense. Vamos girar? Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 20 minutos passados, é o segundo tempo de jogo pela 35ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Estádio Soares de Azevedo em Muriaé. Placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Tombense. 0 também para a equipe do Tombense. Central da bola, Fábio Scheibe.
E a partida entre Goiás e Corinthians, que correria daqui a pouco, às 7 da noite, no estádio da Serrinha, pela 32ª rodada do Brasileirão, foi suspensa nesta tarde pelo STJD. Divergência sobre a presença de torcida visitante no estádio foi o motivo da decisão. Ainda hoje, pela Série A, o Flamengo recebe o Atlético Mineiro no Maracanã às 8h30 da noite. E amanhã, às 4 da tarde, no Allianz Parque, tem o Clássico Paulista entre Palmeiras e São Paulo. Tombense no ataque, lançamento feito pela direita, David invadiu a área, na ponta direita, pintou cruzamento. Fábio Sanches, quase que eu mandei um Fábio Scheibe aqui. Fábio Sanches, bola foi pra fora, escanteio é pro Tombense, Adriana. O Fábio Sanches argumenta que essa bola tinha sido tinha saído antes do David conseguir o cruzamento, mas não, muito diferente disso. E agora é um escanteio, Jean Lucas, camisa 10 do Tombense, é quem vai pra bola. Nossa, ele ficou aqui, ó. Ele tava com o braço colado ao corpo, a bola tocou no cotovelo dele ali, ele mostra pro árbitro. A gente tá vendo de novo o replay na TV. Faz o cruzamento. Não dá pra dar um pênalti desse, hein, Cabelo? Recolheu o braço, Eu né? não sei não, hein? Eu não sei não, hein? Ele mostra o braço colado, mas quando a bola bate, o braço não está colado. Não sei não. Tá sendo revisado o lance. O VAR tá revisando o lance do Fábio Sanches. Tem escanteio marcado para a equipe do Tombense. Jogadores do Tombense vão para cima do árbitro Rafael Rodrigo Klein, o gaúcho. E ele vai pro VAR, ou não? Não, mandou seguir. Mandou fazer a cobrança do escanteio. Escanteio que favorece a equipe do Tombense. Está ali o Jean Lucas para fazer a batida. Vai para a bola, perna direita, levantamento da marca do pênalti. Sobe a zaga da ponte e fez o quarto do primeiro lance. Ela sobrou pelo meio, a batida. Tem como dar um outro leitão, Adriana Almeida, ou não? Esse aí foi mais alto, hein? Eu também achei que foi mais alta essa. Eu acho que o Zé Ricardo quer dividir o leitão. Pois é, não foi. Quem foi agora? Vamos ver lá, que eu não vi direito. É o Zé Ricardo. Ele mesmo? É. Meu Deus. Pois é. Que coisa, hein? Tá tendo substituição na equipe do Tombense. A Adri confirma daqui a pouquinho as saídas e as entradas da equipe de Tombos. Daqui a pouquinho vem também mexida na equipe da Ponte Preta. Vai mexer também o Hélio dos Anjos ali 3 vezes, parece, ou 2 vezes. Em 3 jogadores. Eu não sei se um tá dentro do campo ou não, né? Daqui a pouquinho também a Adri confirma as substituições na equipe de Tombos e também na equipe da Macaca. 23 minutos e 40, ok, Adri? Vamos lá. Substituição do jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Primeiras 2 substituições do Tombense. Foi embora 99 Ciel. Para a entrada do 20, Renatinho, ex-Ponte. 20, Renatinho, tá no jogo. O outro que saiu foi o David, camisa 2. Para a entrada do Diego Ferreira, 22. Diego Ferreira, camisa 22, também tá no jogo. Já confirma as alterações na Macaca. Toca a bola, a equipe do Tombense vem pro campo de ataque, lançamento feito lá pela esquerda, Cleiton na batida, zaga, faz o quarto e bota pra fora. Escanteio que favorece o Tombense lá pela esquerda, vem bola pra área. Jean Lucas já vai se ajeitando lá pro escanteio, é o segundo escanteio em todo o jogo para a equipe de Tombos. 8º escanteio no jogo, segundo pro Tombense. Jean Lucas está na cobrança. Lá pelo lado esquerdo vem bola para a grande área. Vai se preparando para a cobrança a equipe do Tombense. Todo mundo na área. Vai para todo mundo lá na grande área. Correu Jean Lucas, cruzamento fechado. Primeiro pau, a bola tá viva. Fábio Sanches sobe de cabeça, tira o perigo. A bola tá viva na entrada da área. Batida, explodiu no zagueiro. A bola voltou, a batida para fora. Longe do gol, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Agora sim, substituições na ponte. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Técnico Hélio dos Anjos mexe 2 vezes no ataque da Macaca. Foram embora os 2 atacantes. O 29, Echaporã, saiu para a entrada do 11, Leandro Bárcia. 11, Leandro Bárcia está no jogo. Quem saiu também foi o Ribamar, camisa 14, deu lugar ao 39 da Silva. Da Silva, camisa 39, tá no jogo. Meu Deus do céu. Há quanto tempo não jogava o da Silva, hein? Faz tempo, hein? Faz tempo. O último episódio do da Silva você foi viu cenas dos uma próximos acusação de capítulos. racismo, né?
num jogo Contra da o Ponte Criciúma. contra o Criciúma no primeiro turno ainda, né? Porque a Ponte ainda vai receber o Criciúma aqui na reta final. Exato, então quase um turno inteiro. E ele não entrou em campo, foi porque ele aquecia atrás do gol. Verdade. Eu digo, a última notícia que eu me lembro do da Silva. Agora, ele em campo, preciso pesquisar mesmo. É uma pesquisa aí. Pesquisa, porque olha, eu acho que faz mais de um turno que ele não joga. Mais de um turno da Série B que ele não entra em campo. Depois que a Ponte embalou, ele não jogou mais. E a Ponte embalou lá pela quarta rodada do segundo turno, mais ou menos. Quarta, quinta rodada do segundo Contra o Grêmio. Primeira 23 rodada de do julho. retorno. Não, 2-1 pro Grêmio. Jogo da volta. Primeira rodada do retorno. Primeira rodada do retorno, exatamente. Primeira rodada do retorno. 20ª rodada do campeonato, então faz exatamente 15 rodadas depois ele volta a campo. Meu Deus do céu. Olha o Tom Benz, esse cruzamento na área. Pega Luan. Cai para fazer a defesa do goleiro da Macaca que mostrou ali que estava com dores na panturrilha da perna esquerda, Adriano Almeida. Vamos ver como é que se comporta o jogador aí nessa sequência, nessa reta final de segundo tempo, né? Com 0-0 ainda no marcador. Ô Gabi, não poderia ser um teste do Hélio dos Anjos colocando da Silva em campo hoje? Pensando já na temporada do ano que vem? Acho que as duas coisas, né? Acho que pensando um pouquinho no ano que vem, se pode contar com o jogador ou não, e pensando no jogo de hoje, porque não rolou, né? Não aconteceu. O Ribamar não pegou na bola e o Echaporã também foi muito mal na partida. Então, como o Tombense está melhor que a Ponte neste segundo tempo, ele precisava mexer do meio para frente. Eu gostaria até que ele fosse mais ousado, viu? Eu tiraria um homem de meio campo, talvez o Amaral, e colocasse o Bruno Alves, que é de correria. Voltaria para aquele esquema do 4-3-3, mas ele permanece com os seus 3 homens de meio campo, Elvis e só 2 na frente. E aí ele coloca 2 jogadores que têm pouca minutagem e que estão devendo muito, que é o caso do da Silva e principalmente do Leandro Bárcia, que todas as vezes que entrou em campo foi muito mal, não viu uma partida boa do Bárcia, tem a oportunidade hoje diante do Tombense. Inclusive no começo da jornada você citou, né, o Moisés naquele jogo contra o Figueirense. Contra o Figueirense, que ele entrou, que era a balança ali pra ele, né? Era ou ele ficava ou ele ia embora. Já surgiam algumas listas, o nome do Moisés estava nessa lista de que não iria permanecer para a temporada de 2021, apesar que esse jogo foi em janeiro de 2021, mas por conta da pandemia ainda era da temporada 2020. Marcou 3 gols, a Ponte ganhou de 7-2, permaneceu. E aí todo mundo sabe a história do Moisés, que virou um ótimo jogador, sendo destaque no Fortaleza. 28 minutos e 40 segundos, tempo 0-0 para cada jogo. Sem cartão. Opa! Primeiro cartão amarelo do jogo, viu, Cabela? O árbitro conseguiu? E um inusitado, porque o cartão foi pro Ciel, que já está no banco de reservas. Foi substituído e aí tomou um cartão amarelado o Ciel, e eu aproveito para mandar um abraço para a turma de taxistas da rodoviária de Campinas. Olha, vem Ponte Preta, o Bárcia bateu, pega o goleiro! O Bárcia saiu sozinho ali no contragolpe da Ponte Preta entre os 2 zagueiros, ele faz a batida, pega mal na bola. Bola para nos pés do goleiro Felipe Garcia. A Ponte perdeu uma excelente oportunidade, Adriano Almeida. É aí o teste para ver se o jogador fica, se não fica, é na hora H, porque recebeu na cara do gol. Tinha, é verdade, a marcação do zagueiro do Tombense, mas ele ajeitou mal, né? O primeiro toque, depois que ele recebe a bola, já tira a bola do lance de ação para ele finalizar. E aí ficou melhor para o goleirão e por isso segue 0-0. Pois é. Se ele está sendo testado, no primeiro lance ele foi reprovado no teste. 29,5. Aliás, um abraço para os taxistas da rodoviária. Daqui a pouco eu estarei passando todos na audiência da CBN. Daqui a pouquinho estarei passando por aí. Daqui a pouquinho, não vai demorar muito não. Fala, Gabi, você começou a falar alguma coisa? Não, é que se fosse uma prova, né, que você tá, já que é dia dos professores, pois é, tudo a ver. A primeira questão o Bárcia errou já, tá? Porque cara a cara não pode perder esse gol, o Leandro Bárcia, uruguaio, precisa ter mais fome de gol, precisa ter mais presença, tudo bem. O zagueiro tava chegando, mas dá um jogo de corpo e finaliza, né, nessa hora, finalzinho de jogo, restando 15 minutos, cara a cara não pode perder essa chance. Pois é. E o salário, ó. Que beleza. Vamos girar? Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 30 minutos e 40 desse segundo tempo de bola rolando. Lá em Muriaé. Placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Tombense. 0 também pro Tombense. O Fábio Scheibe, fala aí.
O atacante Richarlison sofreu uma lesão na panturrilha na vitória do Tottenham sobre o Everton neste sábado e preocupa para a Copa do Mundo. Há 37 dias para a abertura do Mundial do Catar, Richarlison deixou o estádio de muletas e, chorando muito, disse temer ficar fora do Mundial. Problema à vista para o técnico Tite. Cabela. Futebol Globo CBN. A França também perdeu o Kanté, né, pra Copa do Mundo, tá fora da Copa do Mundo. Tem o Pogba que tá voltando agora. Que não vai estar 100% na Copa. O Benzema tá retornando agora de lesão, Courtois já não joga amanhã. Esse período, né, de véspera de Copa para jogador é cruel e difícil. Exatamente, a Argentina também tem o Di Maria que tá contundido, talvez vá pra Copa. E tem um outro argentino que também se contundiu nessa rodada de meio de semana. Não me recordo agora quem foi. Não me recordo. Dybala da Roma, Cabela. Exatamente, Dybala. Exatamente. Também está contundido, pode ficar fora da Copa do Mundo. Meu Deus do céu. 32 minutos, segundo tempo. A Copa começa em novembro, dia 20 de novembro. É o jogo de abertura da Copa do Mundo. E deve mudar também o adversário da Copa da abertura, hein? Vai ter julgamento essa semana, pode não ser o Equador. Vem bola pro campo de ataque mais uma vez ali, a equipe do Tombense. Bola rolada pelo meio, Zé Ricardo tabelou, Jean Lucas ficou com ela, preparou, batido, desvio. Pra fora do gol! O Luan já tinha ficado no meio do caminho porque a bola desviou. A bola desviou em alguém da Ponte Preta ali no meio do caminho. Era o Arthur que estava ali, a bola desviou, o goleiro já tinha ido, viu, Adriana? É, sorte de principiante do Luan, porque essa bola subiu, ele já tinha caído no lance, mas aí ela caiu para trás do gol, por isso é escanteio pro Tombense. Escanteio cobrado, levantamento feito lá na segunda trave, a bola tá viva pelo meio, sobra de bola no meio, chega rasgando, dá o bico na bola. Lá no meio da grande área, era o da Silva que tava lá para dar um bico na bola, volta para fora, se não der como atacante, pode ser como zagueiro da Silva, não pode, Gabi? Olha, é um bom defensor, né? Pois é. Tem tamanho, agora precisa ajudar ofensivamente, né? Arremessa manual pro Tombense ali pela direita. Vai se ajeitando ali para fazer a cobrança com as mãos a equipe do Tombense. 33 minutos, teve uma substituição, a gente já confirma já na equipe de Tombos. Tem arremesso manual Tombense, o auxiliar tá mandando esperar ali a cobrança do manual. Tá autorizado, agora sim, tá tudo certo. Vai ter arremesso lá na área. Arremesso cobrado lá na pequena área. Sobe, Matheus Silva de cabeça para fazer o corte. Bola quica no gramado, sobra com o Zé Ricardo. Abre pela direita, Diogo Ferreira. Pintou levantamento lá na segunda trave. Sobe Norberto para fazer o corte. Ela sobra lá pela esquerda com o Manuel. Devolve o cruzamento da marca do Pedro. De cabeça ajeitou a equipe de Tombos. Tá viva a bola lá pelo meio. Sobra de bola. Zé Ricardo na frente da grande área. Ajeitou com a perna direita e encontrou Jean Lucas. Pela meia direita, fintou, carregou, preparou, bateu, explodiu em cima do Fábio Sanches, voltou, Jean Lucas, bateu, explode na zaga da Ponte Preta. Sobra mais uma vez a equipe de Tombos com arremesso manual. Diego Ferreira toma a distância ali, Diego, para fazer a cobrança com as mãos. Manda esperar mais uma vez ali o auxiliar. Ali é o Fraga, eu acredito que é o Fraga que tá caído, porque ele sentiu, eu não sei, parecia cãibra, porque a perna endureceu. E mesmo ele, com muitas dores... Ele foi pra cima. O Tombense atacava e ele se jogou em cima da bola para tentar evitar que bloquear um chute. Me parece câimbras. Agora vai aparecer a primeira vez a maca ali no estádio, viu, Cabelo? Vamos ver se tem maca realmente. Enquanto isso, tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mais uma alteração no time do Tombense. Foi embora o camisa 5, Guilherme Rende, para a entrada do 15, Rodrigo. Rodrigo, camisa 15, tá no jogo e daqui a pouquinho a Ponte vai mexer mais 2 vezes. 34 minutos e 50. Olha a maca lá. Tem maca. E é móvel, hein? É móvel, não é fraco, é não. nova também. E não sei por que o Keké saiu caminhando aquela hora lá do jogo, lá no meio do campo. Mais substituições, a Adriana tá conferindo ali, daqui a pouco a gente confirma. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais.
Vem bola para a grande área, ali no arremesso manual do Diego, pintou levantamento lá na área, sobe a zaga da Ponte para fazer o corte, a bola volta com o Jean Lucas, domina, rola com o Diego na linha de fundo, preparou o cruzamento na área, desceu de cabeça, pega o goleiro, defesaça do Luan, bola tá viva na meia-lua, o Elvis tenta fazer o corte, sai jogando, toca de cabeça, bota pro da Silva, contra-golpe da Macaca, Bárcia recebe na ponta esquerda, faz o break, escapa da marcação do Marcones, puxa ali pelo meio, é falta! É falta do Diego Ferreira pra cima do Barça e tem cartão no jogo, Adriano Almeida. É amarelo pro Diego Ferreira por essa falta aí pra cima do Leandro Bárcia. Realmente mereceu amarelo, mas o destaque, Cabela, foi a defesaça do Luan Ribeiro num cabeceio praticamente a queima-roupa do Tombense. O Luan Ribeiro se esticou todo e evitou o que seria o primeiro gol do jogo. Que defesa do Luan, que defesa do Luan, defesaça do goleiro da Macaca. Mantém a Ponte Preta empatando com o Tombense em 0-0, 36 minutos e meio desse segundo tempo. Teve um amigo meu que falou assim, se for alguma coisa diferente, 0-0. 36 e meio, vai secar pimenteira assim lá adiante, viu? Pelo amor de Deus, hein? Tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Duas mudanças na Ponte. Foi embora o 32, Fraga, para a entrada do 7, Moisés Ribeiro. Moisés Ribeiro, camisa 7, está no jogo. O outro que saiu foi o 2, Norberto. Para a entrada do 13, Bernardo. Bernardo, camisa 13, também está no jogo. Falta para Ponte, levantamento na grande área, passa por todo mundo, vai para fora, só linha de fundo, tiro de meta que favorece a equipe do Tombense. Gabi Castro, esse jogo aí 0-0, 37 minutos. O ritmo caiu muito, né, no segundo tempo. Se a gente teve um primeiro tempo nota 6, o segundo tempo é nota 3, né? Caiu pela metade o ritmo. A Ponte não consegue chegar ao campo de ataque. O Tombense é melhor que a Ponte. Fez uma defesaça agora o Luan no cabeceio do Everton. Então a Ponte flertando até com a derrota, né? Lembrando um pouquinho o jogo contra o Vila Nova, que a Ponte fez um bom primeiro tempo, conseguiu sair em vantagem, depois tentou cozinhar o jogo, mas daí o Vila Nova foi lá e fez gol de empate. Com o Tombense ela estava cozinhando o próprio empate e por pouco que ela não sai com este gol tomado. Vamos ver com as alterações agora, renovando na lateral direita com o Bernardo, renovando o meio-campo com o Moisés Ribeiro, e tem os dois atacantes que entraram há pouco, mas que ainda não conseguiram demonstrar nenhum perigo. Tombense no ataque pela meia direita. Se apresentou ali o Cleiton, rola a bola com o Diego, vai na linha de fundo, tem marcação para cima dele. Para fazer o corte, sai jogando a equipe da Macaca ali pelo meio. Trabalha, sai de bola ali pela intermediária, a equipe da Ponte, bota lá pela direita. Vai jogando a Ponte, vai trabalhando. Leonaldo sai jogando lá pela direita com o Bernardo que vem para o campo de ataque. Prepara o cruzamento, tem marcação em cima dele, breca, pisa na bola. Tem o Elvis pelo meio, prefere a bola recuada. Tem mais uma substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Última alteração do técnico Hélio dos Anjos no jogo. Foi embora o camisa 19, Felipe Amaral, para a entrada do 28, Léo Santos. Léo Santos, camisa 28, está no jogo. Aí, portanto, Léo Santos em campo, o Amaral fora de campo. Fala, Gabi. Entrando como volante, né? Ele que tem essa característica de poder jogar como zagueiro ou como aquele primeiro homem de meio campo, entrando no lugar do Amaral. Vamos ver como é que se sai o Léo Santos como volante e sem muito ritmo de jogo. 39 minutos e 20, toca a bola Ponte Preta lá pela direita. Na bola recuada, começa lá atrás, Moisés Ribeiro com ela, faz inversão de jogada para Fábio Sanches. Foi mal na bola, no passe errado ali do Moisés Ribeiro, passe horrível do Moisés Ribeiro. Recupera o Tombense, já bota no ataque, o lançamento é lá para outra esquerda. Se o passe do Moisés foi feio. O lançamento ali do Zé Ricardo, então, lá para a ponta esquerda, lá para o Cleiton. Meu Deus do céu. 39-40, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Viva bem em Valinhos. Conheça o Milão Residencial, o mais novo lançamento alto padrão da cidade. Acesse milãoresidencial.com.br. 40 minutos deste segundo tempo. Parado o jogo ali pelo meio, tem uma falta em cima do da Silva, é falta que favorece a Macaca pela intermediária Ponte Pretana. Vai para a cobrança ali, já em cima da linha divisória do campo. Tá ali o Elvis na cobrança, tem Moisés Ribeiro conversando, tem aberto lá pela direita também, né? Na prosa ali, na prosa tem o Matheus Ribeiro, o Matheus Silva que está por ali também, é isso? Tá por ali também conversando ali, vai mexer de novo.
Vai mexer de novo pela última vez a equipe do Tombense. Daqui a pouquinho a Adriana confirma quem está entrando, quem está saindo da equipe de Tombos. 0-0 o placar do jogo, finalzinho de partida, reta final de partida na cidade de Muriaé. Falta cobrada, vem bola para o campo de ataque do lado esquerdo. Márcia de primeira, passa a bola para a grande área pro da Silva. Ajeitou, devolveu para o Márcia, rolou de graça para o zagueiro. Para sair jogando a equipe do Tombense ali pelo lado direito com o Renatinho. Fez a finta, foi programado, pede falta, o árbitro anota. Então vamos lá, tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Quinta e última alteração processada pelo técnico Bruno Pivetti do Tombense. Foi embora o camisa 11, Everton, para a entrada do 19, Igor Henrique. Igor Henrique, 19, aquele que já passou pelos dois times de Campinas, está no jogo. Rola a bola mais uma vez, a Ponte Preta no ataque lá pela direita, vai pra finta, carregou o Bernardo, linha de fundo, pintou cruzamento, bateu na zaga, bola volta pela intermediária, Leonardo é batido, explodiu em cima da zaga do Tombense. Mais uma vez a Ponte se mantém no campo de ataque, Fábio Sanches, bota a bola ali pelo meio, trabalha com o que está ali no meio campo, trabalhando a bola de um lado e outro. Quem chega no lance ali é justamente o Léo Santos. Lançamento feito lá pela esquerda, o Arthur na área, fez a finta, invadiu, pintou de um lado, cruzamento lá no meio, chegou o zagueiro. O zagueiro cortou de forma esquisita ali. Bola voltou, sobrou com o goleiro Felipe Garcia, o jogo está parado, o árbitro está anotando falta. Adriano Almeida. Tá anotando falta do Elvis para cima do Rodrigo. O Elvis tentou forçar ali para cima do jogador do Tombense. O Rodrigo levou a pior ainda, caiu no recuo para o goleiro, porque a Ponte tinha um bom ataque, mas não conseguiu. O Tombense em instantes vai repor a bola. Muito bem, então. Aliás, o Igor, né, que jogou nas duas equipes aqui em Campinas, é Igor quê? Igor Henrique. Igor Henrique. O Gabi, aqui em Campinas ele não mostrou futebol em nenhuma das duas, né? Sofreu com muitas lesões no Guarani, né? Ele teve mais jogos com a camisa do Guarani, ele atuou primeiro na Ponte, depois no Guarani. Olha o Tombense, saiu Luan, defesaça do goleiro da Ponte! Saiu na cara do Luan, que defesaça do goleiro Ponte Pretano, salva a macaca, Adriano Almeida. Na cara do gol agora. O G. Lucas poderia ter feito o que seria provavelmente o único gol da vitória do Tombense. Parecia, estava desenhado, ele apareceu na cara e o Luan Ribeiro foi muito bem. Abafou o chute, depois o G. Lucas colocou as mãos à cabeça, não acreditando naquele milagre. O goleiro pontepretano faz um gol praticamente agora em Muriaé. Duas grandes defesas do Luan, goleiraço da Ponte Preta, substituindo o outro que está fazendo uma grande campanha na Ponte, que é o Kaique França, hein, Gabi? Mostrando que a Ponte está muito bem servida no gol, com os três goleiros, com o Kaique França, com o Igor Vinhas, que eu também acho um bom goleiro, e o Luan fazendo 2 milagres na partida de hoje. Essa cara a cara saiu muito bem, fazendo a defesa nos pés ali do Jean Lucas. Bela defesa, só para completar, o Igor Henrique, bom jogador de meio campo, mas sofre com muitas lesões. Vamos girar? Tempo e placar do jogo do futebol CBN Campinas, 44 minutos. Segundo tempo de jogo em Muriaé. Placar CBN está assim, ó. 0 para Macaca. Tombense. 0 para o Tombense, que vem pro ataque. Renatinho ali pela direita, tocou do lado. Jean Lucas fica com ela, pintou lançamento, passou pro Diego, pintou cruzamento por baixo, rasteiro. Chega a zaga da Macaca, dá o bico da bola. Central da bola, Fábio Scheibe. E o 15 de Piracicaba é o campeão da Copa Paulista 2022. Nesse sábado, o 15, que já vinha vencido o jogo da ida da final, bateu o Marília fora de casa por 3-2 e ficou com o título da competição. Opa! Cruzamento na área, sobe a zaga da Ponte para fazer o corte, ela sobra ali pela intermediária com o Rodrigo. Ele recua lá atrás com o Marcondes despacha no campo de ataque pela ponta direita. O lançamento é feito ali para o Jean Lucas, rola a bola na entrada da área para o Zé Ricardo. Chega por baixo, zaga da Ponte, bota para fora, escanteio que favorece a equipe do Tombense, é pela direita, Adri. Pelo lado direito é o Jean Lucas quem se prepara ali para a cobrança. O Tombense é melhor agora nesse finalzinho de partida.
Jean Lucas na cobrança do escanteio, 10º no jogo, 4º para a equipe do Tombense. Jean Lucas na bola, perto da direita, levantamento ali pelo meio da área, desvio, a bola tá viva, chega a zaga da ponta e faz o corte no meio da pequena área, deu um bico na bola, tira o perigo de lá. Bola subiu, desceu, vai sobrando lá no sistema defensivo com o Rodrigo. Rodrigo rola a bola pela intermediária, chega ali Zé Ricardo para ficar com ela, volta a bola com o Rodrigo. Vamos a 50 neste segundo tempo, bota no campo de ataque, o lançamento é feito, de cabeça sobe para fazer o corte. O Léo Santos sobra com Bárcia, que recebe falta, o jogo tá parado, é falta. Falta que favorece a equipe da Macaca, ali pela esquerda no campo defensivo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vamos chegando a 46 minutos, falta cobrada da ponte, vem para o campo de ataque, lançamento feito da Silva, briga pela bola, o árbitro para, pega uma falta do da Silva em cima do Marcondes, é falta para o Tombense. Já faz a cobrança da falta, vem pela intermediária, Jean Lucas com ela, em cima da linha divisória do gramado, faz o lançamento lá no campo de ataque, a bola quica no gramado, vai sobrando com o Luan, que bota a ordem na casa, fica caído o Cleiton, fica reclamando aí do Fábio Sanches, jogador do Tombense está caído, o árbitro só está acompanhando ali, bota para fora a bola o Luan, pro atendimento do jogador da equipe do Tombense. Caiu sozinho ali no meio da... Eu acho que acabou sobrando um braço do Matheus Silva ali no rosto do Cleiton, mas o Cleiton tava nas costas do Matheus e o Matheus naquele movimento natural de proteger a bola pro Luan e também correr. E aí essa mão bateu no rosto do Cleiton, mas eu não vi nada irregular. Foi aquele acidente de trabalho, mas que para o jogo, 5 minutos de acréscimo devem ficar barato aí. Ele deve colocar mais 1 ou 2 minutinhos aí nessa conta. Depois do advento VAR, qualquer mão que encosta no rosto, o cara já cai no gramado, rola, como se tivesse decepado a cabeça dele. E tem que tomar cuidado, né, os zagueiros. Mas nesse lance eu não vi como falta, não. Apenas uma proteção do Fábio Sanches e do Matheus. Ficou no meio dos dois ali. O atacante da equipe do Tombense levou a pior, mas vi como um lance de jogo, uma proteção, né? Um lance perto do gol. O zagueiro, obviamente, vai proteger, então, lance normal. Aí o banco de reservas inteiro do Tombense se levanta para reclamar com a arbitragem. E alguém já levou um amarelo ali, só não consegui identificar quem. Exatamente. Alguém tomou cartão no banco, né? No banco o Ciel já tomou. Ele estava em campo, mas tomou cartão depois que saiu. O árbitro tá sinalizando alguma coisa lá no meio da área, tá pedindo a bola para colocar a bola ao chão, acho que para sair jogando o goleiro da equipe da Macaca. No cronômetro, 47:50, vamos chegando a 48 minutos deste segundo tempo. Será que o árbitro vai dar mais acréscimos aí? 48, toque CBN marcando 48 deste segundo tempo. Alguém me falou que seria 0-0 esse jogo. Cabelar. Oi. E mais um cartão agora, esse deu para ver para quem foi pro camisa 17, o Cleiton, atacante que agora estava sendo atendido e vai retornar em instantes para o jogo. Agora gostei desse árbitro. Por simulação. Ele deu cartão amarelo por simulação. Parabéns pro senhor Rafael Rodrigo Klein, gaúcho. Se todos os árbitros fizessem isso, acabaria com essa frescura do jogador ficar simulando. E eu falo de todos, sem exceções. Olha a Ponte Preta no campo de ataque, bola rolando lá pela direita, Leonaldi não consegue o domínio, sobra de bola com o Tombense, sai jogando, na recuperação de bola, falta, tá anotada, diga, Rê. E outro amarelado, aquela hora que o árbitro apontou para o banco do Tombense e mostrou um amarelo, foi para o Rafael Santos, o goleiro reserva, camisa 12 do Tombense também. Então o banco do Tombense tem o Ciel e o Rafael Santos amarelados. Pois é. O Cleiton, aliás, são 4 cartões no jogo, todos pro Tombense. Tá jogando mais uma vez a Ponte Preta errada, ali pela direita, aperta a bola, Jean Lucas vem com ela, faz a finta, escapa da marcação, o Léo Santos vai pra cima dele, ele faz a abertura pela direita, rola a bola, na saída o árbitro para, pega uma falta, é falta que favorece a equipe do Tombense. 49,5, pode ser o último lance do jogo, se o árbitro der mais 1 minuto de acréscimo. Deu mais um, vamos a 51. Que beleza. Vamos a 51 então, é falta que favorece a equipe do Tombense. O árbitro colocou a bola no lugar, falou, aí o Jean Lucas vai lá, joga a bola mais 2 metros à frente. É falta que favorece o Tombense, 49,50. Finalzinho de jogo, vamos a 51 minutos, é falta para a equipe do Tombense. Jean Lucas está na cobrança de perto da direita, todo mundo lá na meia-lua da grande área. Tá preocupado o Luan, goleiro ponte pretano.
Autoriza o árbitro, a cobrança pintou, levantamento na grande área, sobe a zaga da Ponte para fazer o corte. Ela vai sobrando na saída de bola com o Elvis, contra-golpe da Macaca. Pode ser o último lance do jogo, a Ponte vem para cima, lançamento feito lá pela direita. Quem chega é Bernardo, vai para a finta, cai no gramado. O árbitro diz que não foi nada. Segue o jogo na saída de bola do Tombense. Agora quem responde é a equipe vermelha de Tombos, ali pelo meio, tenta a finta, chega por baixo Moisés Ribeiro. Na roubada de bola, a bola vai saindo em arremesso manual para o Tombense. 50 minutos e meio. Os últimos 30 segundos de jogo em Muriaé, 0-0 para cada partida. Bola tocada do lado, o Diego Ferreira com ela, recua atrás do Ednei, dá um bicão na bola. Quem responde é Fábio Sanches, no peito, domina, coloca com o Moisés Ribeiro, rola com o Léo Santos, que toma ali a falta, fica caído pedindo a falta, o árbitro para o jogo anota. É falta que favorece a equipe da Macaca no campo defensivo. Vai terminar o jogo em Muriaé. 0-0 o placar da partida. Vamos chegando a 51 minutos deste segundo tempo. E o senhor Rafael Rodrigo Klein quer jogo. Falta que favorece a Macaca no campo defensivo. Vai na cobrança. Com sua vasta cabeleira, o Arthur faz a cobrança da falta. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo em Muriaé. Ponte Preta. 0 para Macaca. Tombense. Também 0 para o Tombense. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Rafael Pio. 18 horas 26 minutos. A gente falou que não sabíamos quantos, mas que o Cabela narraria muitos gols. Erramos feio, né, Cabelinha, dessa vez. Então, mas é que a gente... quando você fez a pergunta pra mim, eu esqueci do que eu ouvi antes de a gente entrar no ar, né? Teve um amigo que chegou do meu lado e falou assim... Se for algo diferente de 0-0, não sei o que vai acontecer. Pois é. É bruxo, né, Cabelo? Bruxo é outro. Eu vou começar a chamar ele Bruxo Castro. É um outro patamar, vamos dizer assim. Dri Almeida, jogadores da Ponte Tombense deixando o gramado. Será que a gente consegue ouvir alguém, Dri? Sim, Pio. Vamos aguardar mais um pouquinho para ver se conseguimos, na carona da televisão, alguma sonora. Mas é só o destaque, né, do clima ali de saída de gramado. É aquele clima meio já de fim de ano, sabe? Casados contra solteiros, os jogadores da Ponte conversando com os jogadores do Tombense. Tudo muito ameno e amistoso já, né? As duas equipes praticamente... A Ponte já matematicamente livre. Tombense pode precisar ainda de mais um pontinho, mas também... Então já deve rolar aquela conversa, e aí, e o seu contrato, e o seu, eu tô feliz lá, tô feliz aqui. E vida marcando que segue. pelada de fim de ano, né? Combinando alguma coisinha, né? Esse ano as férias vão ser num cenário diferente. Vamos ouvir o Luan Ribeiro, destaque da Macaca no gol hoje. Feito um jogo, né, no primeiro turno contra o Sampaio, já tem alguns meses e o goleiro não tem muita outra atividade, né? Então a gente sente um pouquinho de falta de ritmo de jogo, né? Hoje, trabalhando a parte mental nos treinamentos, né? A parte física, a parte tática, algumas bolas que foram ali no gol que a gente tem que estar preparado, né, para ajudar a equipe da melhor maneira. Tá aí a palavra do goleiro. Esse é o Luan, então, né, que foi um grande destaque, duas defesaças durante o segundo tempo, evitando um mal maior aí para a Ponte Preta. Vamos ouvir agora o jogador do Tombense um pouco sobre essa partida. Temos um volume aí, umas 2, 3 oportunidades muito boas de gol. O Luan, que é um goleiro que eu conheço muito bem, sempre que vem tendo oportunidade, vem fazendo bons jogos aí. E hoje foi o diferencial da equipe da Ponte Preta. Salvou ali um cabeceio que muito difícil de fazer a defesa. Então a gente ainda precisa, né, somar ponto para se manter matematicamente. Infelizmente hoje não foi possível, vamos buscar ponto fora, né? A gente não tem uma campanha tão boa assim fora, mas nesse momento de necessidade a gente pode fazer uma campanha, fazer um jogo bom lá fora e sair com a vitória. Tá aí então o Ednei, zagueirão do time do Tombense, falando aí sobre ainda essa necessidade matemática para o time escapar de vez de qualquer ameaça de Série C. Estas as últimas movimentações de gramado no estádio em Muriaé. Rafael Pio. Valeu, Adriano Almeida, ouvindo alguns dos personagens da partida. Deixa eu só perguntar pro Gabi Castro, porque o Luan foi ouvido aí, né, Gabi? Falou sobre a questão de ter jogado no primeiro turno, jogando agora, não tem muito ritmo de jogo e tudo mais. E nos últimos dias se falou muito sobre o gol ponte-pretano, né? Claro que já pensando também
para 2023. Gostou do Luan, Gabi? Gostei bastante do Luan. Já tinha ido bem no primeiro turno, no empate da Ponte com o Sampaio Corrêa no Moisés Lucarelli, que ele não sofreu gols. Hoje, novamente, a Ponte não sofreu gols, 2 intervenções importantes, e a gente sabe que é muito difícil, né? O próprio Luan falou, pouca minutagem, né? O gol roda muito pouco, o Kaique França foi muito bem, principalmente neste segundo turno, na arrancada da Ponte, primeiro turno também, né? Mas a Ponte ficou mais na parte de baixo, mas o Kaique França foi muito bem na Série B, deixando pouco espaço pro Igor Vinhas e também pro Luan, mas quando o Luan entrou, deu conta do recado sim, viu, Pio? Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, toda a equipe CBN vai eleger o craque do jogo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Conheça o Milão Residencial. Acesse milãoresidencial.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Com Bolsonaro, o combustível aumentou para o valor mais alto da história. Perto da eleição, ele começou a reduzir o preço. Mas como é uma jogada eleitoreira, a redução é temporária. E agora Bolsonaro quer que a Petrobras só aumente os preços depois do segundo turno. Ou seja, depois da eleição, essa bomba vai explodir. E os preços dos alimentos, remédios e tudo mais também. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Forte 10, Tarcísio me leva. Vamos movimentar a economia do estado com obras, principalmente terminando as que estão paradas. Criar crédito para o microempreendedor, para o pequeno produtor rural e reduzir a carga tributária. Qualificar os jovens para o mercado de trabalho. Parece muito, não é não. Eu sei como fazer e fazer com o que tem. Alô, Bolsonaro! Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. Tarcísio é 10, meu governador. Tarcísio me leva. Forte 10. Coligação São Paulo pode mais. Futebol, Globo CBN. Que isso? Tarcísio, quer experimentar? Mas o que tem aí? É água com açúcar misturada com bastante crivela, Costa Neto e um extrato rachadinho de filhotes de Bolsonaro, com deputado que xinga o Papa. Tem Eduardo Cunha, não tem? Tá bem escondidinho lá no fundo, mas tem. Experimenta, bobo. Eu, hein? Cruz credo. Bah. É essa mistura que Bolsonaro quer enfiar goela abaixo de São Paulo. Você vai engolir? Bolsonaro e Tarcísio? Aqui não. Coligação Juntos por São Paulo. Federação PT, PCdoB e PV. PSB, PSOL, Rede, AGir. Central da Bola. Tombense, Ponte Preta. Rafael Pio. 10h33 agora. Bom, gente, nós recebemos inclusive a informação da Rede CBN. Fábio Chaib está trazendo a informação desde o início da nossa jornada que o STJD cancelou o jogo entre Goiás e Corinthians, marcado para este sábado às 7 horas da noite lá em Goiânia. Aliás, estava acompanhando aqui redes sociais, sites e tudo mais. Impressionante, né, o que fazem com o torcedor. Então nós vamos com a nossa jornada até às 7 da noite. Na sequência vem o show da notícia e a partir das 9 horas da noite, perdão, a partir das 8 horas da noite exatamente, aí a gente entra em cadeia com o Rio de Janeiro, com a CBN do Rio
e vamos acompanhar a partida entre Flamengo e Atlético. E agora a equipe da CBN Campinas vai eleger o craque do jogo. Começando pelo narrador. E aí, Cabelinho, é ruim votar quando não tem gol, né? Mas, enfim, é o que temos. Mas eu vou votar naquele que evitou o gol, né? Pra mim, Luan. 2 defesas sensacionais no segundo tempo, salvou a Ponte Preta. Carlos Cabela, valeu, Cabelinho, até a próxima. Boa viagem pra Americana. Abraço, Pio, até a próxima. Bom final de semana a todos. Valeu, esse Carlos Cabelo que volta na semana. Tem 2 jogos essa semana, Guarani e Ponte em campo. Adriana Almeida, e aí, Dri, pra você, quem foi o craque do jogo? Pio, eu vou acompanhar Carlos Cabela, porque é um jogo com pouquíssimas emoções. O Elvis, no começo, até se desenhava como um craque em potencial desse jogo, mas depois não concretizou. E o Luan evitou, o jogo poderia ter sido claramente 2-0, porque as 2 melhores chances da partida foram do Tombense e quem evitou os gols foi o Luan, que está substituindo o Kaique, né? Então poderia haver alguma dúvida com relação a esse jogador, que jogou pouquíssimo, né? Só 2 vezes nessa Série B, mas quando precisou ele apareceu, o que mostra aí que a Ponte está bem de goleiros, então meu voto vai para ele. O Luan, que hoje, para mim, o responsável por esse pontinho final que a Ponte Preta precisava nessa Série B. Adriana Almeida também votando em Luan, goleiro ponte pretano. Gabi Castro, a gente já dava um spoiler, né, do que você viu e achou sobre o Luan hoje. Sim. Você vota nele, Gabi? Teremos unanimidade, mas antes encontrei menções honrosas, viu, Rafael Pio? Olha! Mas muitas? 4. E obviamente que é do sistema defensivo, né? Do meio pra frente, absolutamente ninguém se destacou. Mas gostei muito da dupla de zaga ponte pretana, acho que muito seguro. O Matheus Silva, o Fábio Sanches, evitando gol do Tombense, tirando uma bola em cima da linha no primeiro tempo. No segundo tempo, na pressão do Tombense, enquanto eles tiveram fôlego, impediram muitas finalizações da equipe do Tombense. Então gostei da dupla de zaga da Ponte, é a dupla de zaga titular e vai muito bem a dupla Matheus Silva e Fábio Sanches. Gostei do Leonaldi, principalmente no primeiro tempo, no segundo sumiu um pouquinho, mas foi o homem ali que conseguiu tentar dar essa articulação, já que o Elvis foi muito mal na tarde de hoje. E no segundo tempo, quem se destacou foi o Fraga. Muito bem, antes de sair muito cansado, o Fraga foi bem, com muitas interceptações, com muitos desarmes, então aquilo que se esperava de um volante que estava substituindo o Alisson, não na posição do Alisson, porque hoje jogou o Leonaldi, mas sem esse homem de meio campo, ele optou pelo Fraga e deu conta do recado. Defensivamente foi muito bem, então são as 4 menções. Matheus Silva, Fábio Sanches, Leonaldi e Fraga, mas o craque do jogo, por unanimidade, é no goleiro Luan, com 2 milagres no segundo tempo, 2 bolas muito difíceis de serem pegas e ele foi lá e fez a defesa, uma no ângulo, num cabeceio na pequena área, queima-roupa, e depois num lance cara a cara também fez a defesa. Então, Luan, craque do jogo. Por unanimidade, Luan, goleiro ponte pretano, eleito pela equipe da CBN Campinas, o craque do jogo. Super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Conheça o Milão Residencial. Acesse milãoresidencial.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Coligação PL
PP e Republicanos. Bolsonaro 22. Posso nem sempre usar as palavras certas, mas o que eu desejo é o mesmo que você. Viver com dignidade, andar na rua sem medo, garantir o sustento das nossas famílias e proteger a inocência das nossas crianças. Se as minhas palavras estão te impedindo de fazer a escolha certa, eu humildemente te peço perdão. Você merece o melhor. Conheça o futuro maior prédio de Valinhos. O Milão Residencial é o lançamento mais aguardado da cidade, numa localização única, próximo da Santa Casa e com fácil acesso para Campinas e principais rodovias da região. Apartamentos de 84 e duplex de 132 metros quadrados, todos com varanda gourmet e vista espetacular da natureza preservada ao redor. Acesse milãoresidencial.com.br e saiba mais. Bolsonaro finge defender o cidadão de bem, mas só anda com gente do mal. Flor de Lis, assassina do próprio marido. Guilherme de Pádua, assassino de Daniela Pérez. Goleiro Bruno, matou a mãe do próprio filho. Gabriel Monteiro, abusador de menor. Doutor Jairinho, acusado de matar uma criança. Assassinos, milicianos, criminosos. Cuidado, esse é o time Bolsonaro. Ejaculação precoce e impotência sexual está afetando a sua vida a dois? A Clínica Upman, referência em tratamentos para a saúde sexual do homem, tem uma novidade para você. Atendimento por telemedicina. Ligue agora para 0800 591 3898 e agende sua consulta. Sem sair do conforto da sua casa, você terá tratamentos seguros de qualidade que devolvem a sua autoestima e melhoram a sua performance. 0800 591 3898. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. Tombense, Ponte Preta. Rafael Pio. 6h42, ô Gabi, eu tô me divertindo aqui no chat do YouTube. Bombou, da CBN né? Campinas. Não, bombou. E eu tô me divertindo porque é o seguinte, galera dos bets em peso, inclusive, né? E aí aqueles que colocaram o 0x0, quando deu lá pros 20 e poucos, eles já estavam dizendo, não tenho dúvida nenhuma que ganhei. É verdade. Foi mais ou menos por aí. Agora, quem apostou em gol, hein, Pio? Não. E quem apostou em gol falava, perdi. Quer dizer, os que apostaram em 0x0 disseram, ganhei, e os que apostaram em gol, você perdi. Não, Pio, eu vi gente até chamando o gol, né? Começou no comentário pra ver se atraía bons ares. Aí começou todo mundo gritar aqui, gol, gol, gol. Aí eu falei, ué. Mas daí o povo falando, né? Pedindo gol na partida. Eu tô tentando achar aqui que eu acabei perdendo, mas teve uma ouvinte que falou, a live está atrasada, a Ponte já fez um gol. Foi maravilhoso. Aí todo mundo, quando? Onde? Aí teve um que falou assim, ó, gente, tem o link do jogo com imagem. Aí o outro respondeu, se sem imagem já tá ruim, assim imagine com. Não foi fácil. Não, que coisa. Foi. Ô, Gabi, mas é muito a questão do fim de ano, dos objetivos alcançados. Sem dúvida nenhuma que isso influi demais no times desfalcados. Quer dizer, isso tem uma interferência não no resultado, mas na qualidade da partida, né? Gostaríamos de dizer que não, mas a realidade é que sim, viu, Pio? Porque a Ponte já demonstrou isso no segundo tempo contra o Vila Nova, jogou muito pouco, ficou 1-0, e aí até brinquei na transmissão, né? Ficou cozinhando a partida, achou que ia terminar assim, e o Vila Nova, numa chegada com o Neto Pessoa, fez o gol de empate. E hoje, contra o Tombense, a Ponte nos enganou, viu, Rafael Pio? Porque começo muito bom da Ponte, achei, olha, postura da Ponte é boa, marcando pressão, tentando, o Elvis também animado, mas depois aí entrou essa falta de objetivo na competição, né? Não vai mais conquistar o acesso, não vai ser mais rebaixado, e aí infelizmente é um certo desinteresse que deixou a partida muito ruim e flertando até com uma derrota nos minutos finais. Fábio Scheibe,
trazer o Fábio para a conversa aqui. Então, só para confirmar, depois de Ponte e Tombense 0-0, como que ficou a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro? E confirma também os jogos dessa rodada, né? Os resultados, nós tivemos a abertura dessa rodada no início da semana. Traz pra gente aí um panorama dessa 35ª, Fabião. Pois não, Rafael Pio. 35ª rodada que começou na terça-feira com a vitória do Guarani por 1-0 sobre o CRB. Na terça-feira também o Sampaio Corrêa fez 2-1 na Chapecoense. Na quinta-feira, o Operário empatou por 0-0 com o Brusque. Ontem o CSA perdeu em casa para o Londrina por 1-0. O Vila Nova bateu o Cruzeiro, líder e campeão do campeonato, por 1-0 em Goiânia. O Novo Horizontino fez 6-0 no Náutico. E hoje tivemos Tombense 0, Ponte Preta também 0. Logo mais, daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, em Criciúma, tem Criciúma e Ituano. E amanhã, 2 jogos. O Sport pega o Vasco, valendo uma vaga direta no G4. E o Grêmio, segundo colocado, enfrenta o Bahia, terceiro colocado na Arena do Grêmio, às 4 horas da tarde. Então vamos à classificação. O Cruzeiro é o líder, campeão com 72 pontos, o Grêmio segundo com 57, o Bahia tem 56 na terceira colocação. O Vasco é o quarto com 55, Sampaio Corrêa tem 52, Sport 52, o Ituano, que joga daqui a pouco, tem 51, o Londrina tem 50, Criciúma 49, CRB 46, a Ponte Preta é a 11ª com 45 pontos, o Vila Nova o 12º com 45, o Guarani é o 13º com 44, Tombense 44, Novo Horizontino tem 40, a Chapecoense a 16ª com 39 pontos. Na zona de rebaixamento, o CSA é o 17º com 36, o Operário tem 34, o Brusque é o vice-lanterna com 32 e o lanterna é o Náutico com 30 pontos, Pio. E só confirmando, Fábio Chaib, também na audiência rotativa do rádio, o 15 de Piracicaba campeão da Copa Paulista. Exatamente, Pio. O 15 de Piracicaba bateu nesta tarde lá no Bento de Abreu em Marília, bateu Marília por 3-2 e conquistou o bicampeonato da Copa Paulista. O 15 já tinha ganho em 2016. Lembrando que no primeiro jogo da final, no sábado passado, no Barão de Serra Negra em Piracicaba, o 15 também já havia ganho o jogo por 3-1. Confirmando, o 15 é campeão da Copa Paulista ao bater o Marília fora de casa por 3-2. É o bicampeonato do 15 de Piracicaba, Pio. Ô, Gabi Castro, sem dúvida nenhuma, o jogo da rodada acontece daqui a pouco, né? Criciúma e Ituano. Criciúma e Ituano, jogo importante, e tem também o Sport Vasco da Gama, né? São os dois jogos. Também, verdade. São os jogos das equipes que estão ou no G4 ou tentando se aproximar do G4, né? O Ituano com um grande segundo turno, então é um postulante, e o Criciúma é o time do meio da tabela, mas que sempre lota o Heriberto Rios. A gente está vendo a imagem aqui, estádio completamente lotado, grande jogo também. Então essa reta final para buscar principalmente essa quarta vaga tá muito bacana de assistir. Adriana Almeida, tô dando uma monitorada aqui. Acho que o pessoal não deve mandar nada do Hélio dos Anjos, não, né, Dri? Pio, acho complicado, viu? Se alguma imprensa estiver por lá, a Ponte Preta acaba realizando, mas das campineiras sabemos que não, e aí lá em Muriaé é complicado até para a imprensa local acompanhar. Acredito que vamos ficar sem uma palavra do Hélio dos Anjos nesta noite, mas no decorrer da semana teremos novidades, com certeza, porque a Ponte volta a campo já na próxima quinta-feira, né, Pio? É isso, sem dúvida. Bom, Dri, então, como eu sei que você está ansiosa para Criciúma e Ituano, que você vai chegar em casa, vai sentar no sofá, vai abrir uma latinha, vai assistir esse jogo, vou já te liberar, viu, Dri? Não tem coisa melhor não, hein, Dri, pra fazer? Olha, você falou boa noite lá no começo da nossa jornada, agora sim é um boa noite. E aí, à noite, né, vamos olha, Criciúma e Ituano não, mas como eu estarei em casa, esse Flamengo e Atlético Mineiro me agrada, viu, Rafael Pio? Não vou mentir pra você, não. Pra quem é apaixonado por futebol, né? Mas passando, então, as últimas da Macaca, só para o torcedor ficar por dentro, a Ponte, então, volta a Campinas ainda no final de semana, para na segunda-feira começar a preparação para o jogo contra o CSA. Lembrando que a Macaca, a sequência delas, 3 últimos jogos, CSA em casa, Criciúma fora, Náutico fora. Então vai ser
a despedida do time, por enquanto, do time no Majestoso. E aí ela vai ter o retorno do goleiro Kaique França, do lateral direito Igor Formiga e também do Alisson, volante, os 3 hoje suspensos pelo 3º cartão amarelo. Retornam. Uma dúvida ainda é do atacante Luca, que hoje não foi para o jogo por causa de um desgaste físico. Vamos ver se ele vai reunir condições para essa reta final. Mas a gente lembra também, Pio, que fica aquela dúvida se o técnico Hélio dos Anjos vai rodar mais o elenco nessas 3 últimas partidas. Por quê? Porque a Ponte já entra, né? Obviamente, já está num processo de reformulação pensando em 2023 e por isso pode aí testar jogadores. A gente viu hoje Leandro Barsi, atacante, da Silva, que há muito tempo não entrava em campo. Tem outros jogadores aí que provavelmente devem receber mais oportunidades nessa reta final, até para se confirmar, né, se vão ter seus contratos renovados. A gente sabe também do perigo entre aspas, né, porque a Ponte também deve perder jogadores que foram revelações, né? Tem muita gente de olho no Alisson, no próprio Leonaldi, também no Felipe Amaral e outros atletas numa dúvida muito grande. Vamos ver o que o Hélio dos Anjos vai armar para essa reta final, para a Ponte também ter um time competitivo, sim, mas também poder olhar já para a temporada 2023. Só corrigindo, CSA não é o último jogo da Ponte em casa, não. A Ponte na quinta recebe o CSA, depois na sexta-feira da outra semana, dia 28 de outubro, também às 9h30 da noite, recebe o Criciúma. Aí sim a despedida da Macaca do Majestoso nesta temporada e fecha a Série B contra o Náutico fora de casa no dia 6 de novembro. Esta a pequena agenda da Macaca antes das férias, Rafael Pio. Valeu, Adriano Almeida. Bom descanso e até quinta, Adri. Obrigada, para você também, Pio. E até quinta. Forte abraço a todos. Bom, e agora o Gabi Castro vai analisar esse empate entre Tombense e Ponte, o 0-0 em Moriaé. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. E aí, Gabi? Pio, uma Ponte que nos enganou, viu, na tarde de hoje, porque ela começou muito bem, se bem o cabelo ele já abriu, mas hoje eu entrei no estúdio, Pio, já falando assim, ó, algo diferente de um 0-0 vai me surpreender, porque o Tombense é uma equipe que tem muitos empates em casa, né, tem apenas uma derrota jogando sobre os seus domínios, e a Ponte Preta vinha de derrotas, acho que não queria mais uma derrota, com muitos desfalques, então eu esperava uma Ponte bem defensivamente, o Tombense com um empate também já ia se livrar do rebaixamento. Em todo este combo, eu analisei fora do ar que o empate seria o mais provável. Só que o começo de jogo, por que ele nos enganou? Porque a gente viu uma Ponte interessada, brigando, pegando a saída de bola, fazendo marcação, pressão, colocando os 10 jogadores de linha do Tombense no próprio campo de defesa, o Elvis distribuindo o jogo, o Norberto como se fosse um ponta, chegando até a linha de fundo, tabelando com o Leonaldi, que era este meia da Ponte, que jogou pelo lado direito hoje, na vaga deixada pelo Alisson, que estava suspenso. O lado esquerdo, no comecinho do jogo, o Arthur chegava até a linha de fundo, Echaporô tentava um drible ou outro, e a Ponte explorando muito cruzamento. Só que aí o cansaço foi tomando conta, 29 graus, o sol estava muito forte, parece que o cansaço foi batendo, a consciência dos jogadores foi batendo que já não tinha mais muito objetivo, que já não estava conquistando mais o acesso, o título ou a zona de rebaixamento, e aí o cansaço tomou conta, e aí o que nós vimos foi uma Ponte Preta que deixou de atacar, o Elvis sumiu, Ribamar não apareceu no jogo de hoje e o Tombense com algumas chances. No primeiro tempo teve uma, que o Fábio Sanches tirou praticamente em cima da linha, e no segundo tempo, no primeiro a Ponte chegou a ficar com 75% de posse de bola, e no segundo tempo só o Tombense praticamente atacou. Foi uma Ponte que só no comecinho foi bem, depois sumiu, e aí o goleiro Luan foi eleito craque do jogo porque fez boas defesas. Naquela linha de corte que a gente estava fazendo para os jogadores que tinham que aproveitar, o Luan, goleiro, foi muito bem,
bem, estão com um contrato renovado. A Ponte está bem de goleiro, com ela e com o Kaique França. A dupla de zaga, acho que a Ponte quer permanecer com os dois, precisa ver a questão do empréstimo do Matheus Silva. E no meio-campo, o Leonardo Fraga foi bem. De resto, Rafael Pio e amigos, Norberto, lateral direito, não foi bem, acho que não conseguiu aproveitar. Echaporã, mais uma vez, muito mal. Leandro Barça, que entrou uruguaio, mal novamente. O Bernardo, lateral direito, foi mais no final. Léo Santos em ritmo de jogo e o da Silva ficou aquém. Então, assim, tem mais 3 rodadas para poder ver quem que vai permanecer ou não para este futuro e para a temporada 2023, Rafael Pio. Gabi Castro e o comentário do jogo. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. Já trabalhei nesse Brasil de sul a norte, construí, transformei, levei água, dei transporte, vivi por todo esse país de gente forte, graças a Deus, de muitos mudei a sorte. Eu sou Tarcísio e o futuro tá chamando. São Paulo pode mais e é isso que a gente quer. São Paulo pode mais e é isso que a gente quer. Coligação São Paulo pode mais. Futebol Globo CBN. Nos anos do governo Bolsonaro, nenhum estado sofreu mais que São Paulo. Bolsonaro junto com Tarcísio deixaram São Paulo no último lugar dos investimentos em infraestrutura. Bolsonaro cortou 90% da verba que era repassada para o nosso estado. O governo federal diz que não vai liberar os 472 milhões de reais solicitados pelo governo de São Paulo. Agora ele quer nos enfiar goela abaixo um governador que nunca governou na vida e que, aliás, nem é daqui. Você vai deixar Bolsonaro e Tarcísio. Aqui não. Coligação Juntos por São Paulo. Promo Week Crédito Consignado do Sicoob. A taxa é imbatível, a oportunidade incrível e a promoção imperdível. Melhor impossível. Se você é aposentado ou pensionista do INSS, servidor público municipal, estadual, SIAP ou empresa privada, taxas até 32% menores. Aproveite! É só de 11 a 31 de outubro. Procure sua cooperativa agora mesmo e contrate. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Sabe onde Lula teve mais votos no primeiro turno das eleições? Nas cadeias e nos presídios do Brasil. No presídio de Tremembé, Lula teve 98% dos votos dos presos. Lula recebe 90,3% dos votos em presídios da Paraíba. Presos criminosos já escolheram seu candidato. Eu sou o Lula, não sou Bolsonaro, não. Eu voto no Lula. É a vida da sua família em risco. Cuidado em quem você vai votar. Coligação PL, PP e Republicanos. Futebol Globo CBN. É 10. Fala, Tarcísio. Em uma campanha eleitoral, críticas, discussões, evidentemente fazem parte da disputa. Mas o PT aqui em São Paulo resolveu ser o velho PT de sempre e partiu por vale tudo. Primeiro, que moral tem o PT para acusar alguém de alguma coisa? E mais, miliciano, Haddad. Eu? Aí não. Há limites. Eu estou fazendo uma campanha limpa, honesta e me propondo a melhorar São Paulo. É uma pena que o PT e o meu adversário não consigam fazer o mesmo. Coligação São Paulo pode mais. Central da Bola. Rafael Pio. Já para me despedir dos nossos companheiros, Gabi Castro, obrigado por mais uma jornada juntos e estaremos no meio de semana mais uma vez, porque tem Guarani, tem Ponte em Campo, enfim, o campeonato está chegando ao fim, mas ainda tem muito trabalho pela frente, Gabi. Tem mais 3 rodadas, então um grande abraço para você, Rafael Pio, ao Fábio Scheiber, a todos os amigos que nos acompanharam através do 99,1 FM e também pelos nossos canais no YouTube. Valeu, Gabi Castro, até a próxima. Fábio Scheibe, já para me despedir de você também, Fabião, traz pra gente jogos deste final de semana pela Série A do Campeonato Brasileiro e confirmando, a STJD cancelou o jogo entre Goiás e Corinthians nessa noite, Fabião. Exatamente, Pio, 32ª rodada, o jogo que aconteceria agora entre Goiás e Corinthians foi suspenso
pelo STJD por divergência sobre a presença de torcida visitante no estádio. Mais tarde, às 8h30, tem América e Fortaleza no Independência e Flamengo e Atlético Mineiro, também às 8h30 da noite, no Maracanã. Amanhã tem o Clássico Paulista entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, às 4h. O Ceará pega o Cuiabá no Castelão, o Botafogo recebe o Internacional no Newton Santos, o Juventude encara o Atlético Goianiense no Alfredo Jaconi e o Avaí recebe o Fluminense na Ressacada. Ainda amanhã, às 7h, tem o Clássico Paranaense entre Atlético Paranaense e Curitiba. A 32ª rodada se encerra na segunda-feira, com o jogo entre Bragantino e Santos, às 8h, em Bragança Paulista, Pio. Até segunda no CBN Esportes, Fabião. Pio, antes de terminar, queria dar um... Acho que não dá tempo. Ah, então tudo bem. Grande abraço pra você, Pio. Valeu, Fabião. A gente tem o repórter CBN na sequência Show da Notícia e a partir das 8h, Jornada Esportiva, juntamente com o Rio, Flamengo e Atlético. Até lá. Tchau. Super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Conheça o Milão Residencial. Acesse milãoresidencial.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Repórter CBN. A partida entre Goiás e Corinthians, que seria realizada hoje,